Salve galera! Começando o Resenha dos Crias, boa noite a todos. Hoje estaremos recebendo o Adriane Carvalho, ele que é técnico master certificado pela Confederação Brasileira de Tênis e também o fundador do projeto Raquetes para a Vida, projeto que busca a inclusão. E ele vai estar falando bastante aqui com a gente, contando sobre essa iniciativa bacana, sobre tênis, vamos falar sobre João Fonseca, atualidades, André Agassi, vamos falar dos monstros sagrados e também, o mais importante, como o esporte ajuda a transformar vidas. Antes de mais nada, você que sonha em ser um jogador de futebol, acesse www.conectafute.com, faça o seu cadastro e tenha o mundo do futebol na palma das suas mãos. Tem acesso a clubes, projetos sociais, escolinhas, agentes FIFA e CBF e também a profissionais que ajudarão a alavancar a sua carreira, beleza? Fala, Tonicão, boa noite. Boa noite. Vamos Tudo lá? bem? Do mundo Você do futevôlei ao futebol ao tênis. ao tênis. É isso aí. Segue a gente aí, quero bastante raquetada hoje, hein? É raquetada no Quero like? raquetada no like, hein? Adriane Carvalho, de catador de bolinhas para o mundo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, prazer Adriane. enorme aí. Obrigado pela oportunidade, por dar palco aí pra gente que essa atuação periférica. Então, o esporte é tudo e essa conexão do esporte que é excepcional. A gente fala a mesma língua, né? Língua da saúde, a língua da desenvolvimento através do esporte. Então, obrigado por dar voz para nós aí. Não, imagina, nós que agradecemos o seu tempo e disponibilidade. Vamos começar falando já sobre a sua iniciativa Raquetes para a Vida, né? Como surgiu a ideia, explica um pouquinho para o pessoal que está chegando agora também como funciona e os objetivos. Bom, vamos lá. O Raquetes para a Vida é um projeto social, a gente começou a atuar em 2019, né? A gente... qual foi a razão do Raquetes para a Vida, né? Eu sou de família de imigrante, comecei, né? Como pegador de bola gandula, pegando bola nos clubes, né? E com 10 anos de idade, mas quando eu entrei, né? Quando eu tive a oportunidade de conhecer o esporte, eu vi os professores bem vestidos, com carro e tal, e aquilo eu fiquei deslumbrado, né? Que eu falei, pô, eu vi ali, com 10 anos de idade, uma forma de ter uma mudança social que era muito distante para a minha realidade. Eu não conseguia projetar aquilo de maneira alguma, né? Para a minha realidade naquele momento da minha família. E daí eu fissurei, eu falo que eu tive o privilégio de escolher minha profissão aos 10 anos de idade, né? Eu quis ser professor. Pô, vou ser professor de tênis. Aí nesse inteirinho, comecei a jogar, né? Para aprender a jogar, para poder pensar no futuro da aula muito distante. E aí comecei a jogar bem, direitinho, e a coisa aconteceu. Pude jogar alto rendimento, e aí a coisa funcionou. E aí, de onde veio a iniciativa do Raquetes para a Vida, né? Em 2020, com o Tratado de Erradicação do Trabalho Infantil, foi abolido todos os pegadores, gandulas, né, dos clubes no país inteiro. Não, longe a gente fazer apologia ao trabalho infantil, mas acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A criança que estava lá, num clube, no contraturno escolar, porque sempre era só meio período e no contraturno. Nenhum clube deixava a criança ficar integral. Uhum. No ambiente que as pessoas estão pensando em saúde, em esporte, em lazer, em educação, tem valor, respeito, sua cidadania, fair play, né? Tudo que envolve o esporte. E mais que isso, para uma criança periférica, você ter possibilidades, contato, referências, né? De sair daquele meinho, você ter contato com comerciante, com profissionais liberais, médico, dentista, advogado, enfim, de outras áreas, de todos os segmentos, né? Mostrar possibilidades para a criança, né? Para essa criança. E o contato com o esporte, que é um esporte que difícil acesso, infelizmente, né? A gente não tem pouquíssimas quadras públicas, não tem uma política voltada para a modalidade, enfim, por interesse, por preconceitos, né? Depois a gente pode até entrar a fundo, quebrar esse tabu, por que esporte, tênis, esporte rico, por que é isso? Quem falou que era para ser de rico? Onde está escrito, né? Que só o rico. A quem interessa que só elite jogue, que tenha menos acesso, né? Para que poucos ganhem muito, enfim. E aí a gente foi uma forma de devolver para o tênis um pouco de tudo que o tênis deu para mim e para minha família. Então a gente montou o projeto e a gente tem uns projetos que atuam na modalidade, com os sociais, né? Dos últimos 10 anos para cá, que tem alguns, né? Poucos, infelizmente, com a modalidade de tênis. E só que a gente foi na contramão, cara, porque a gente analisou que, pô, fazer aqui num bairro, como é que o menino, vou fazer num bairro, num parque bacana aqui em Ibirapuera, como é que o menino da zona sul de São Paulo, do extremo zona leste, da zona oeste, que é mais próxima, vai chegar lá? Então a gente vai no contra, ele nem está preparado para chegar aqui. É igual o menino que sobe cota na faculdade, né?
que vira e mexe sai matéria que, pô, que ele sofre preconceito, bullying, porque nós estamos subsidiando sua faculdade, eu pago a tua faculdade. Nem ele, é o pai, né? O cara nem trabalhar, tá apto a trabalhar ainda, mas vamos lá. Então, assim, a pessoa não está nem preparada para estar no ambiente. E são mais barreiras, além de onerar muito, você está expondo essa criança mais riscos de violência, de assédio, de aliciamento, de várias coisas. Infelizmente, o mundo que a gente está hoje está cada vez mais hostil, né? A gente ainda brincava na rua, era mais fácil viver antigamente, muito mais, né? Imagina, eu fui criado aqui na Vila Olímpia, né? Jogando bola na rua, jogar até escurecer. E então a gente foi no Habitat, lá no Olho do Furacão, que eu costumo ficar, é onde o Estado menos chega, onde as pessoas não querem chegar, onde tem a total invisibilidade, infelizmente, as pessoas não querem enxergar, né? A gente é responsável como sociedade pelo próximo. Não tem como a gente viver indiferente sabendo que aqui do lado tem, tipo, Blade Runner, estão pegando fogo, as pessoas estão passando necessidade. Então a gente escolheu estar lá, onde a gente quer estar. E hoje vocês estão aonde? Que lugar da periferia? Está em Itapevi, na Grande São Paulo, extremo oeste da Grande São Paulo, né? Praticamente o último município ali, depois de Barueri, de Alphaville, ali, 15 minutinhos. Mas você montou o projeto, mas vocês montaram as quadras ou as quadras já estavam lá? Não, então, essa é outra contramão que a gente quebra paradigmas, esses tabus, né? Não tem, por exemplo, a Itapevi hoje não é uma crítica, né? É um fato, né? Se o prefeito quiser jogar tênis, ou um empresário, ele nem pagando tem quadra de tênis na cidade, né? Não só lá. Então, você pode imaginar que hoje nós temos quadra pública no estado de São Paulo, temos 77 quadras públicas que inauguraram 2 novas agora com o Ibirapuera, e 645 municípios, né? 175 quadras estão no estado de São Paulo, 75 no município de São Paulo. Então, mais ou menos, uns 600 municípios não tem uma quadra pública. E a gente está na Argentina com 1.200 do tamanho do estado de São Paulo, né? E é uma potência do tênis. Então, a gente não só faz o acesso hoje em torno de mais de 250 crianças semanalmente ao tênis, considerado esporte elitizado, quando a gente faz a inclusão da modalidade no município, que é uma modalidade olímpica, né? Então, e a gente vai lá, agora, sendo mais objetivo, a gente usa o espaço público para montar a atividade. Então, a gente tem uma unidade que começou no estacionamento de uma igreja. Você vê o que mais tem na periferia é igreja, né? Igreja é adega. Realmente uma do lado da outra. Infelizmente, a concorrência danada, né? É uma briga ali, cada... Você escolhe onde ela vai entrar. Exatamente. Ou se sai de uma, cai na outra. Que bom, né? É um alívio. Então a gente usa esses espaços para montar. Então, porque a pergunta ela é pertinente, mas não tem nem espaço, a densidade demográfica na periferia é muito maior, tem espaço nem para árvore, né? Então a gente usa a quadra, a gente tem uma quadra que era aqueles projetos Areninha, que é do governo do estado, que é das gramas sintéticas, a gente adapta lá. Quadra de futsal, uma quadra de basquete. O nosso Paçoca, o querido, obrigado Paçoca pela oportunidade, por ter me indicado aqui. De streetball, a gente monta a rede, porque a quadra para criança, ela não é do tamanho do Maracanã, do Pacaembu. Você usa como vôlei as especificidades da faixa etária da criança, né? E do tamanho dela. Então, a quadra são 6 metros, você monta a rede. Esse espaço aqui tem uma sala de aula, tem uma escola de tênis no tamanho de estúdio, que não é pequeno, viu, gente? Vocês não estão vendo, isso é grande. Mas dá, tá? Então, você consegue adaptar. Então, a gente faz isso. Então, estacionamento de supermercado, o que mais tem em periferia é esses atacarejos hoje em dia. E para mim, eu falei, pô, mas por que tem, sem falar marcas, né? Tem um A, um B, um C, tem 6 um do lado do outro. Falei, cara, mas... Fala a marca, de repente eles decidem patrocinar o Raquete mas tem Vida ou Resenha dos Crias. É bom, então olha só, Pode falar o nome dele e falar, nossa, que legal. Então, e para outros colegas, olha só a ideia que nós tivemos, né? Uhum. Você tem o supermercado, o estacionamento é enorme, ele fica ocioso durante a semana. O pico é feriado e final de semana. O comum é o estacionamento de shopping. Sim. De um parque público. Aquele chão lisinho, bonito, asfalto ali, eu vejo um monte de quadra de tênis. Aí eu falei, pô, tem uma concorrência, tem 5 ali que nós mapeamos. Eu falei, pô, como é que tem 5 supermercados, lojas enormes, maior do que aqui de São Paulo. Mas por quê? Porque a família da periferia, quando muito, o dinheiro dela é só para comer. Então, todo esse dinheiro que movimenta na periferia, que é um movimento, a parte fatia significativa do PIB, Sim. Teve agora
o censo das favelas, né? É uma potência. Vai para isso, porque o cara não gasta com lazer, a família o pobre, da periferia, só pode falar favela mesmo, tá? Sim, É um negócio nós de, tivemos é um negócio de comunidade, eu tivemos falo o favela. Marcivan Barreto aqui da CUF e ele falava muito, Conheço a ele. potência na favela, é favela, não tem nada de O comunidade. trabalho foi feito em parceria com eles lá. Marcivão, colega. Passou por aqui também, gente Pô, boa. demais, Início, a gente tem uma parceria lá legal. no lugar. E aí o que acontece? Porque o cara não gasta com saúde, não gasta com educação, não gasta com lazer, não gasta com turismo, não gasta com nada. Ele não sai dali, né? Não, então, quando muito é para comer, mal dá. Então, cara, os grandes grupos viram. Então lá tem Ginga, tem Paraná, tem Lopes, tem Atacadão, cara, um do lado do outro. Daí eu falei, olha só, a oportunidade que eles estão perdendo para patrocinar vocês e a gente. Tá vendo? Usa o espaço, 4 vagas de carro, monta uma escolinha lá, a família toda por pertencimento. Ao invés de ir no concorrente, vai nele, porque a gente vai amarrar uma coisa com a outra, no sentido de que, o pessoal está cedendo espaço, está patrocinando, com uma bananinha e o espaço, não precisa mais que isso. Tá? Vai gastar 40 bananas, 5 dúzias de bananas. E a criança não vai mais bagunçar lá no supermercado, a família, por gratidão, está sendo beneficiada por aquilo, sem interesse nenhum direto, vai usar. Pronto, bingo. Vou bater um projeto, tá um projeto pronto. Não quer esse, vai no um, vou no outro, vou no outro. Um que pegar, vai te custar o quê? Nada, só me sai daquele cantinho. A gente monta. Então a gente vai e adapta no local. Ideia? Porque eu falo que o tênis, ele não é. A gente não está querendo formar. A ideia nossa não é formar campeões de tênis, e sim campeões para a vida. O esporte, ele é o meio, ele não é o fim. Pode vir sair tenista, como eu fui, muito melhores que eu, claro que sim. Né? Talento não tem CEP, né? Mas você precisa ter volume. Da quantidade você tira qualidade, e a quantidade trabalhada com qualidade, com a nossa expertise, com o nosso know-how e principalmente com o nosso amor, né? Que você tem que ter propósito. É diferente. Além da parte técnica, para trabalhar lá na ponta, você tem que querer, que é um público diferente. Tem que ter vocação para isso mesmo, né? Propósito. Então a gente consegue potencializar isso. E como é o nível de aceitação dos próprios pais, né, dentro da própria favela com o tênis? E a gente vai entrar um pouco agora na questão que se transformou-se, não só o tênis, mas outros esportes, um esporte elitista, né? Então o pessoal, eles entendem aquilo, ou você também sofreu um pouco de resistência no início até as pessoas entenderem o conceito? No início, a pessoa chegava lá para vir pro tênis e perguntava, mas vai ter futebol? Olha aí, ó. Vai ter futebol? Vai ter futebol? Vai ter futebol? Não, não vai ter futebol. Futebol vai ter lá na saúde, né? Não vai ter futebol. Porque é novo, então você tem que chegar na família, tem que trabalhar, né, a comunidade. É uma questão nova, né? E legal que tem futebol, não tem problema nenhum. Tem que ter futebol, não tem que ter futebol só tem que ter futebol, tem que ter vôlei, tem que ter handball, que você não vê, tem que ter basquete, sabe que o Brasil já foi potência de basquete, jogava muitos times, era forte interior, tem que ter todos os esportes. É um dever, inclusive, do Estado, legal, tá, do Estado, prover isso. Tá no ECA. O nosso ECA é bonito para tirar o menino pegador de bola do clube, né? Mas não tirou do farol, não tirou do vender bala no trem, não tirou de ser aliciado, não tirou e não dá o lazer que ele tinha, não dá a educação, não dá as outras coisas, mas enfim, né? É um problema sério. E ter essa resistência, mas depois não, porque vê que não é o tênis, é a atividade física, é o lúdico, é o lazer, a criança vai lá para se divertir, né? Porque essa criança da favela hoje, infelizmente, as crianças estão perdendo a infância. É a menina de 9, menino de 8, 7, 9, 11 anos, cuidando de 3, 4 irmãos mais novos. Criança não é para ser pai e mãe. Por quê? Porque essa mãe está trabalhando aqui, né? Na limpeza, na portaria, na jardinagem, no serviço, subemprego, para a subsistência da família. A gente tem hoje, que é um índice da periferia, só não vê quem não quer, as pessoas não querem ver. Né, prefere manter essa invisibilidade para não se sentir responsável por isso, como nós somos, como cidadãos. Não vou entrar nem no mérito como cristãos, que todo mundo é o país mais cristão do mundo, né? Mas na prática, né? Na prática é uma coisa, esquece, né? Amar o próximo como a si mesmo é só no papel, né? Fazer algo pelo próximo, olha, passar para que alguém faça mesmo, né? Seja a ponte, não tem problema. Essa criança, ela está perdendo a infância, cuidando da família, porque esses lares, hoje, 70% do nosso público, a mantenedora é a mãe.
A unidade familiar é a mãe. A mãe, a avó, que é o que cuida da favela, né? O índice de violência masculina é altíssimo, né? Perspectiva de vida, a gente sabe que na periférica é menor ainda por causa da violência. E o cara vai embora. Então, fica a mãe que cuida, na grande maioria, né? Eu tenho 70%. Desses 70%, um terço é a avó. A gente tem esse índice. A gente tem mapeado, a gente tem todo o levantamento social de impacto que a gente faz, que a gente tem na comunidade. Então, cara, essa criança, nessas 2 horas que ela vai para a quadra, ela tem, eu falo que lá é o campo dos sonhos. Porque ela tem o direito de ser criança de pelo menos 2 horas por semana. Até ficou emocionada. Arrepia. Porque você vê que ali, aquelas 2 horas, cara, você vê a pureza da criança. Dela ser criança por 2 horas na semana. Esquecer um pouquinho daquela realidade. E criança não tem estrutura emocional. São famílias totalmente desestruturadas. Né? São famílias... E como é que essa criança... imagina um fardo que é para uma criança. Tem irmão menor, irmão com dor, com fome, com insegurança alimentar do jantar, cara. É punk. E o dia que você ficar indiferente a isso, acabou o rolê, né? Sai, volta aqui para Vila Olímpia, para Itaim, que a gente trabalha, né? Porque você está no lugar errado. Então, é o que eu falei, além da questão técnica, e tem que profissionalizar em gestão, entender toda essa questão, tem que ter vocação, porque não é fácil, é uma porrada todo dia. É difícil. Teve cada caso lá, a gente tem muita perda de criança por questão de que vai para abrigo, subsídio de justiça, pai, aquele rolê, pai presa, mãe presa, pumba. Logicamente, Quase que uma baixa por mês. Baixo por mês. Por mês. Você tá a criança na sexta-feira brincando, você já tem um vínculo de semana, de ano, segunda-feira sumiu, você sabe o que aconteceu com fulano? Aí você já fica sabendo a história braba que aconteceu. a gente para trazer um convidado aqui, a gente dá uma investigada, eu dei uma olhada no Instagram do Raquete da Vida, eu vi um depoimento de uma mãe, ela falava que o filho dela foi para uma escola integral e ele não ia poder mais jogar o tênis. Não ia poder mais fazer aula porque ele ia estar numa escola integral. Aí vocês deram um jeito e arrumaram mais um horário para essas crianças que ficam na escola de manhã até 5 horas da tarde, né? Isso foi muito, muito legal. Porque assim... O moleque chorava porque esse menino tem 7, 8 anos de idade. Davi, se não me engano o nome dele. Davi. Eu gravei bem. Vocês arrumaram mais um horário. A gente mudou o horário, sobe aqui, vira. E aí, o pessoal da CUFA lá, que são parceiros da CUFA de Itapevi, a gente ajusta os horários da quadra com eles, eu tenho super apoio. Porque, cara, quando você começa, isso não tem como você, segunda-feira acabou, não vai ter mais. É muita responsabilidade. Porque essa criança, ela não tem nada, não tem esperança, ela tem um sonho, né? E aí ela passa a ter. Então a responsabilidade é muito grande. E aí você tem que atender, né? E aquilo que você falou, não que ele vai ser um excelente tenista lá na frente, mas ele vai ser um homem de bem, né? Sim. Um homem, uma mulher, né? Vamos ver. Exatamente. A questão vai ser uma pessoa com caráter, né? Exato, porque a gente, como a nossa demanda é muito maior do que a oferta que a gente consegue entregar hoje, a gente sobe o sarrafo. Então, assim, pontualidade, respeito ao colega, respeito ao próximo, tem regras, os valores, então tudo que está inserido do esporte, que são soft skills, né, que tanto se fala hoje, a gente trabalha lá dentro. E não tem essa ideia não de que, porque, poxa, mas é público. Não, não é público, tá? A gente está lá porque a gente quer, a gente atende quem a gente quiser. A gente não é o Estado, né? A gente presta conta, sim, com a nossa consciência, com o nosso propósito, com nossas famílias, né? Com a sociedade, porque a gente é uma ONG, né? Uma OSC, né? Uma organização de sociedade civil, a gente presta com a sociedade, a gente é representante, obrigado, e ao Ministério Público e aos nossos patrocinadores. Então a gente tem carta verde para poder atuar e a gente vai subir no sarrafo, vai subir no sentido de quê? De dar os melhores e exigir deles o menor, a contrapartida. A gente não é obrigado a atender, eles não são obrigados a estar lá. Quem está lá, porque quer. E tem regras, né? E a gente está lá porque a gente também quer estar lá. E aí funciona e funciona bem. A comunidade, terminando o assunto, ela abraça, porque quando começa a ver o desenvolvimento das crianças, é muito legal. A gente começou uma série, tem 3 semanas, que é... Nossa, as pessoas vão matar. Raquetes que Contam, acho que é esse o nome. Raquetes que Contam. Então toda terça-feira sobe o depoimento de uma criança.
Pô, é um mais legal que o outro. É, eu imagino. Eu fico um pouco afastado. Porque, assim, eu sou do mal. Você é do mal? É, a esposa que toca essa parte aí. E a sua emoção agora me. A sua emoção foi a minha emoção. Ó, e vocês, vou prometer publicamente, eu não vou ter que falar não, de ir lá visitar. Nós vamos Com sim. certeza. Com o maior prazer, tem bastante ações que a gente faz. Tô devendo uma visita pro Paçoca e agora tô devendo uma visita pra você. Certeza. Então vou no Paçoca, eu digo que vou marcar lá que eu vou fazer uma ação lá, botar o... Vamos lá, os- com o- certeza. Você tem meu contato, Galera, tem o contato ótimo. agora E do nós vamos mesmo. A podcast. gente Vamos comentou sim. aqui do Marcivan, foi igualzinho quando o pessoal da CUFA veio aqui. Ele falou, pô, vai lá. E eles tinham um evento Convidou pra gente no ir pra final lá, de cara. semana Pô, na Heliópolis. nós vamos, Vai nós dar no vamos, final de nós- semana. Não, a gente tamo quer montar inaugurando a uma quadra. operação lá, cara. Tá doido, eu tô com preguiça de falar, puta, fica longe pra mim pra atravessar, mas a gente vai sair, tá? As Não, coisas não tem acontecendo distância agora. não, né? É. Foi por muita coincidência, porque eles vieram, gravaram e na outro final de semana ia ser a inauguração da quadra. Da quadra da Da quadra que a Adidas da quadra que a patrocina. Adidas Isso, patrocina, exatamente. E ele até comentou essa história que a Adidas queria colocar no seu um letreiro, alguma coisa por causa da Copa do Mundo. Ele falou, isso aí não me deixa legado, eu quero um legado. O legado é uma quadra, o legado Isso, exatamente isso. Eu Eles quero um montaram legado uma pra quadra em favela. Carapicuíba que a gente tocava lá. E, gente tem então nós bastante- visitaremos com conheço. certeza, visitaremos com certeza, né? E quantas crianças hoje são atendidas ali no projeto? Cara, todo dia entra mais, né? Mas a gente está em torno de quase 300 crianças já chegando. A gente vai e vamos aumentar mais o atendimento. E dessas crianças, assim, ó, de repente não virou nenhum atleta de alto rendimento. Mas saiu algum professor de tênis? Tem história? Vai. Então, a gente começou agora em 2019, ainda não, porque a E gente pegou- esses meninos que Sim. eram alunos viraram professores? Tem alguma A gente história? já tem professores que já estão atuando e começaram. E a ideia é retroalimentar o projeto com professores de lá. E depois soltar para o mercado, como se fosse um mais médicos. Hoje, Entendi. médico, você vê, esse médico que tem esse viés do missionário, que vai atender em Pisserabinoca do Norte, né, que vai para a faixa de Gaza, que vai para esses conflitos, cara, é 1% que tem vocação, que se forma de uma família boa, né, e quer ir para lá. E o que está acontecendo? Está faltando professores de tênis. Porque com esse tratado de erradicação de 2020, 25 anos passou. Então, vai ficando velho, né? Ninguém fica para semente. Eu já tô com 53 anos, fazendo 54 agora. E tá a galera que é um pouco mais velha que os técnicos, tá todo mundo parando. Então não tá tendo renovação. E tá sendo um problema sério na cidade de São Paulo, tá? Tá tendo problema em grandes amigos meus do Paraná, do Departamento de Desenvolvimento de Capacitação de lá. Um Celcinho, um abraço. Da Federação Paranaense, a maior federação de tênis do Brasil. A segunda é a Mineira. Terceira, se não me engano, Santa Catarina, São Paulo a quarta. Vergonha, tenho vergonha de dizer pelo isso. tamanho, né? Com o tamanho, com o potencial que tem, com a receita que tem, que é maior do que todas as outras juntas e deixa muito a desejar. Muito. Se eu perguntar o nome de 3 pessoas da federação hoje, eu não sei te dizer. Quando foi montar a chapa, também não. Colocar no jornal do bairro, lá nas entrelinhas, que ninguém elegeu no Pra papel, ninguém nem e vem saber. na banca do Zezinho, que também não sabe onde é. Aquele Zezinho, não, aquele morreu, é outro. É o sobrinho dele. Enfim. E aí tá tendo esse problema. Imagine ir pro interior das outras cidades. Não está tendo. Tava em Brasília agora, estou trazendo professores da Argentina e do Uruguai para trabalhar. Uma vergonha, né? Olha aí. Mas não falta gente trabalhando coisa sendo aliciada, fazendo coisa errada, né? Fora da escola, infelizmente, né? Então a nossa ideia agora, a gente já está terminando a reforma da sede, a gente vai começar com inglês para esses meninos. Inglês é o segundo momento que é fazer programação e robótica ou robótica. Porque não é todo mundo que vai ser tenista. Não importa. Não dá para ser todo mundo, né? Ser astronauta. Se todo mundo for astronauta, a Lua estava cheia de gente desempregada, né? Eu falo Sim. que eu tenho o privilégio de ser astronauta, porque eu escolhi a profissão com 10 anos de idade e vivo dela. Eu sou astronauta. Quantos astronautas a gente conhece? Poucos, né? Bom. Então eu tive esse privilégio também. E a ideia é que esse menino se desenvolva lá. Que o tênis, quando a gente foi para o Rio Open, né? Agora esse ano mais uma vez. É a terceira vez que nós fomos, né? E representando os projetos sociais do Estado de São Paulo. E nessa ocasião, aqui que a gente faz? A gente faz uma força-tarefa enorme. A gente não leva a criança só para ver o João Fonseca, como viram esse ano. Não viram que não foi jogou na terça-feira, eles viram na segunda. A gente leva para quê? Aproveitamos, levamos no Cristo Redentor, no Pão de Açúcar, foram para Niterói, foram no shopping, foram de 30 meninos, 3 tinham sentado num lugar a ser servido.
Nunca tinha sido sentado numa lanchonete e sido servido. Foram no Cabana Burger, também são parceiro nosso, e os moleques da melhor qualidade, um experimento assim, com um carinho incrível. Passaram por Niterói, pô, coisa, fizeram um rolê, Copacabana. Imagina o impacto que isso pro menino, sendo que só 6 tinham visto a praia. Nunca te imagina, foi pro Rio de Janeiro ainda. Crianças que nunca saíram do bairro, da favela, né? Pelas razões que a gente já apontou aqui, a gente conhece. Quando chega no torneio, a gente não vai levar lá para ver só o atleta lá, para ver o Neymar. Não, vamos conversar com o fisioterapeuta, com o médico, com o psicólogo, com o cara do marketing, com o assessor de imprensa, com o cara das tudo lojas. que envolve, né? Exatamente, ver o que toda a indústria que tem no maior torneio da América Latina, que é o Rio Open, né? Então, ver o que tudo que envolve, com o árbitro, com o juiz, perguntar pro cara, pô, e a gente já pega os caras que também vieram de baixo, que já tem um olhar, numa roda de conversa informal, o cara fala, pô, eu conheço 30 países, 20 países, consegui uma casa para minha família, meu filho estudou, foi faculdade através do esporte, então, que ele não vai ser uma geração de frustrado, que fica aqui o números, tá? Que é a Copinha São Paulo. 1,5% chega no profissional, dos que estão na fase final. Tá? Não estou falando daquele time que vem lá de ônibus, 5 dias de pau de arara com marmita. Dos grandes times, 1,5% chega no profissional. Só que é o que acontece, tá? É uma crítica sim que eu vou deixar, que não é minha, né? 98,5% de geração de frustrado que você faz. Faz o menino parar, a indústria de futebol, tira o menino da escola, a grande maioria, vou treinar 2, 3 turnos, ele é o arrimo da família, do empresário, do agente, de todo mundo, é um cavalo que está ali no jockey, que se quebrar a perna ele é sacrificado, porque quando ele parou de jogar não foi futebol, tchau. Ele não estudou, não fez nada, virou frustrado. Quantos, né? Porque é difícil o funil. Por mais que a gente sabe que para chegar lá é difícil. Existe uma série de fatores, né? Sim. E aí? Então a gente tem essa preocupação, né? Que esse menino preparar o menino para as quadras da vida, não é só para a quadra de tênis. Que se ele não for um tenista, ele não vai ser um frustrado. Ele pode viver do tênis e continuar o amor que ele teve do tênis, essa gratidão, transformá-la em potência para outras coisas. E estar no meio que tanto alavancou ele. Então está faltando responsabilidade nos clubes, que essa geração que é descartada, né? Todo ano que não passa na peneira e vai embora. E cada vez mais jovem, né? Porque antigamente começava com 15, 16, 17, hoje em dia 12, 11, 7, hoje em dia 7, 8, patrocínio. já com patrocínio, com uma pressão incrível. Uma família totalmente, que é uma família que já é desestruturada, a sua grande maioria. Os pais são presas fáceis, infelizmente. Tem muita gente séria, claro, não dá para generalizar. Mas assim, e essa criança? Que você não separa, não se separa, a gente tem que entender isso. Você não separa o atleta do filho, do irmão, do ser humano. É a mesma pessoa. Não dá, a gente não chega na fase adulta pulando a adolescência. Né? Os meninos do futebol ganhando, tem estrutura de família desestruturada, os que conseguem chegar lá, ganhando um salário astronômico, os que conseguem, esses poucos. Os que conseguem, Nós né? estamos falando de 2%, 2%. que ganha acima E desses de 200 mil. 2%, a estatística, 80% vai ganhar até 5 mil reais. É. A grande maioria dos que se profissionalizam, na verdade, vão ganhar até 5 mil reais. Porque a pessoa fica olhando o Corinthians, Palmeiras, os grandes times. São empresas que têm 30 funcionários. 30 funcionários é uma empresa de pequeno porte, com um salário astronômico. Só que você vai na segunda divisão do próprio Campeonato Paulista, não vou nem no Campeonato Catarinense, de Natal, lá de Rondônia, de Distrito Federal, não. Daqui mesmo, São Paulo, segunda divisão, terceira, acabou. Vai ficar jogando no final de semana na Várzea escondido para ganhar. Complementar. Ganhar Aliás, a Várzea hoje em dia está dando mais dinheiro na Várzea do que muitos campeonatos de segunda divisão, Série C, Série C, tem muito mais gente ganhando dinheiro até na Várzea do que na Série C, Pois é. Então, assim, acho que tinha que quebrar essa ilusão, tinha que ter uma responsabilidade, mas aí eu acho que a mídia vende views, né? Vende propaganda, ao ponto a tanto dinheiro que quando que você via 2 tipos de bebidas no mesmo estádio, hoje você vê 5 empresas de apostas no mesmo campo. No comercial, então 2 diferentes. 4 a 8, todos os times da Série A, da grande divisão, todos com patrocínio de bet, sem exceção. Às vezes mais de um na própria camisa. E travestido de que está salvando o esporte, vôlei e futebol. E a conta disso? Salvando quem? O esporte? Onde eles estão investindo na base? Eu queria até que minha chefe me falasse, porque eu não conheço.
Eu não conheço nenhum projeto de massificação de qualquer modalidade que essas grandes bets estão fazendo. Não conheço. Então, volto a dizer, poucos estão ganhando muito. Então, não tem um interesse no esporte e isso está matando o esporte. Está matando a sociedade como um todo. Adriane, entrando na questão do tênis, a questão de ser um esporte elitista, e você mencionou um pouco sobre qual a sua opinião, por que se formou isso, né? E o que precisa ser feito para mudar. Eu acho que é da nossa sociedade, né? Acho que é uma coisa. A elite brasileira, ela não é fácil, né? Nossa, vamos chamar de elite, né? Então não há interesse em democratizar o acesso à modalidade. É como se fosse uma casta. As pessoas dos clubes não querem que as pessoas frequentem lá. Eu fui militante e o Douglas Viegas, que é o poderoso ninja, ele falou uma coisa para mim assim, muito interessante, né? Eu comentei, ele falou a verdade. Ele falou, a gente é militante no clube, quando você joga ganhando outro clube, você é o cara mais legal, você faz parte daquilo lá. Quando você ganha do filho do diretor do clube, do sócio do clube, aí a história é diferente, porque você está ocupando espaço, porque a gente paga, porque não sei o quê, você começa o próprio preconceito. Isso é bom quando você está servindo. Então, aí volto mais uma vez, essa criança periférica não está preparada para fazer queria que fizesse um projeto social em Alphaville. Um monte de gente oferecer, você não faz aqui em Alphaville. A criança não está preparada para ir para lá, para ir para o mundo e faz de conta. A realidade dela é outra. Não está preparada emocionalmente para isso. Então, acho que falta realmente um interesse na modalidade. Então, as pessoas continuam, são poucas pessoas ganhando muito com o esporte, não querem abrir isso. Então, o bolo, ao invés do bolo crescer, o bolo diminui e a fatia está diminuindo para todo mundo, porque não tem. Então, infelizmente, não tem uma política voltada para a modalidade, porque onde está escrito que tênis é esporte de elite? Não é. Né? Ele é de uma bolha que se constrói. Porque quanto tiver dentro dos clubes associativos, dos clubes particulares, das academias particulares, que nessa região aqui da Vila Olímpia, Moema, que a gente está aqui, Vila Olímpia, Itaí, Moema, tinham 42 quadras de tênis. Onde é os Faria Limes, tinha 19. 19, mais uma da Triathlon, 20. Só naquele 3 quarteirões ali. Onde é o Italy, que era o Italy que perdeu o nome agora, né? Eram mais 6, tudo aqui tinha quadra de tênis. Mas com o mercado imobiliário, a cidade verticalizando, né? Ele foi embora, não tem como você manter uma área tão grande. Então, mas a questão é que não há interesse, né, de democratizar o acesso à modalidade. Aí a questão não é só interesse, porque tem um dever. Quando você faz um Pan-Americano, quando você faz uma Olimpíada, você tem que manter as modalidades, toda aquela que a gente nunca ouviu falar que todo ano, toda Olimpíada aparece 3, 4 que a gente nem sabia que existia, né? Você tem que promover aquelas modalidades por 10 anos após o evento, como legado. E o legado que a gente tem da nossa Olimpíada é o da Copa que a gente conhece aqui, né? São obras que dizem superfaturadas, né? Os tribunais de conta aí batendo na porta, obras que já estão tudo destruídas, como o Deodoro, que só se manteve até agora, porque o exército estava lá, mas ou então subutilizado. Enfim, qual que é o legado? Nenhum. E nem o próprio o Pacto Olímpico com o Comitê Olímpico Internacional é mantido e já está pensando em fazer uma daqui e outra, já quer se candidatar novamente, né? O Thiago tocou num ponto, né? Você está falando do tênis, é um esporte elitizado. Futebol também é. Você quer comprar uma chuteira, é R$1.000. Você quer ir num jogo de futebol, você não paga menos que 150. Chutando baixo, hein? 150. Você quer comprar uma camisa de time, é 300 pau. Pois então, é. Não tá tão elitizado assim, né? As pessoas me perguntam, falam assim, pô, mas tênis é caro, uma raquete custa R$2.000. Eu falei assim, andar de bicicleta é caro? Todo mundo anda de bicicleta? Anda. Uma bicicleta de alto rendimento, de competição, 150, 200 mil, não sei nem que valor é. Vai. Então, aí tudo que é performance vai ficar caro. Uma chuteira hoje do Messi, quanto custa? Mais R$2.000. Por aí. Muito mais de R$1.000 do jogador Neymar, muito mais. Você não precisa colocar o seu filho, você não vai colocar o seu filho, independente de condições ou não, para começar a fazer atividade física, uma chuteira de R$2.000. E ainda assim que você compra, tá bom, quanto tempo vai durar no pé dele? Vai durar um ano? Não vai. Não vai. Primeiro que não dá, a chuteira não dura. Segundo que ele também cresce. Já uma raquete hoje, de marca, infantil, você compra por R$200. Compra até mais barato. Nova. Eu tenho raquete desde 2019, de marca. Tá? De marca,
que patrocinava a gente, por 200 reais. E a raquete dura anos. Só E a coloca no raquete, cordado e- não, a criança infantil ela não quebra. Não quebra, não Não é arrebenta. quebrar corda. Então, e essa raquete, eu uso para a turma das 8 horas da manhã, eu posso usar para a turma das 9, posso usar para a turma das 6 horas da tarde. Tá A pro chuteira período não, inteiro, né? exatamente, até por questão de higiene. Então, já desmistificamos o problema. Não, é não é caro jogar. Depende. Então, é questão de você ter um olhar, mas foi se criando esse tabu, foi se criando essa cultura, diz que é elitizado. Porque as pessoas se sentiam de uma classe. Como o futebol, quando chegou no Brasil, ele era elitizado. Né? Era a nobreza, eram os ingleses, não porque eram ingleses imigrantes, mas eram os ingleses engenheiros da ferrovia que jogavam, não eram nem os operários eram os brasileiros, que não vieram os operários, vieram os engenheiros, né? O Charles Miller e tal, e eles que jogavam, era um esporte elitizado, e massificou. A Argentina, está falando agora na Colômbia, se joga golfe, vários campos públicos de golfe. Vai jogar golfe aqui. Você tem um drive ranger que você consegue jogar, vai lá e fica treinando. A Argentina tem mais de 1.200 quadras públicas de tênis. O Brasil tem 350. Uma piada. 1.200 quadras públicas de tênis. Tem embaixo de viaduto, tudo quanto é lugar você vê quadra de tênis. Então você vai e joga. Então assim, a ideia é você tem que ter, para você ter, não adianta você ter um atleta no topo, como está hoje aqui no Brasil, um no topo. Se você não tem a base, e a base você dá com o volume. Você não vai reciclar. O que adianta você ter um atleta no topo ou você queria ter milhares jogando? Então não tem, você fica dependendo de um milagre. Então, que eu falo, o João Fonseca é um ET, né, que é o menino que está voando, né, que, vou dizer, né, o jogador, o João Fonseca, né, esse menino brasileiro talentoso, não, ele é um talento e é brasileiro, ele não é um talento brasileiro, né, ele é um menino com talento e é brasileiro, ele é fruto do núcleo da família dele, naquele núcleo, da criança super bem com talento, sim, talento tem CEP, mas com uma estrutura familiar, dos técnicos dele, ele é um ET, que até está girando e caiu aquilo, não é fruto. E aí, o mais engraçado são... Não foi um trabalho não do é, e tênis como não tem, brasileiro que não, desenvolveu... e todo mundo se apoderam, as federações, confederação, as marcas, o esporte, os nossos colegas, os professores, os técnicos, não, que se apoderam de algo que ele não fez parte de nada, ele não ajuda nem um menino na esquina. Nem o colega dele que tem um projeto, que ele começou também de baixo, ele não ajuda. Então assim, a pessoa só tira do tênis e não deixa nada. Não deixa um legado, nem por gratidão, nem por responsabilidade pelo esporte que transformou a própria vida dele e da família dele. Então, esse pensamento, que é a nossa elite, tá? Que faz com que a coisa não tenha interesse, que a coisa de perpetuar, que a coisa continue, que a coisa cresça. Não consegue entender que se o bolo crescer, a sua fatia, todo mundo vai crescer. As marcas vão ganhar mais, vão investir. É a marca que não vai investir para ganhar na modalidade, o esporte cresce, da visibilidade, da volume. Então, continua assim, são poucos na mão de poucos, ganhando muito. Não tem interesse de... Eu vejo pelos meus colegas. Que nem você falou, né? Quadra pública, né? Você vai querer jogar um tênis hoje, você tem quadra no Parque Vila Lobos. Lá de Alto Pinheiros, o metro quadrado mais caro de São Paulo, um dos metros quadrados Aí mais você caros tem de São quadra Paulo. dentro do Pelezão. Sim. Alto da Lapa, ali área nobre também. Sim. Como que um menino vai vir jogar lá, num lugar desse? Tem alguns outros pontos, mas muito poucos. Mas pensa menino periférico. No fundão não tem. Porque vai falar assim, vai fazer quadra de tênis no Capão Redondo, vai fazer quadra de tênis em Itapevi. O pensamento do gestor é esse. Faz um monte de campo de futebol que ficam ociosos, que vários municípios não têm condições de manter, porque ele pleiteia, às vezes, como está tendo a PAC agora, só que agora federal, teve do governo de São Paulo, que era o projeto Areninhas, você coloca 10, 15 areninhas, mata no peito como se fosse seu, você construiu, para ganhar o voto, para a questão, né, do impacto eleitoral de ganho pessoal, e fica lá parado, sem manutenção, sem água, sem vestiário, e sem ter alguém para tocar. Então, se você não adianta, você tem equipamento público, excelente, é um passo. Mas você não tem alguém lá para fomentar, que queira estar lá para poder fomentar a modalidade, ao invés, até o futebol, fica lá o campo e ninguém joga. Aí tem essa questão de violência, tudo, e não tem alguém lá, porque coloca aquele professor cansado, com teto baixo, sem perspectiva, sem plano de carreira. É o pensamento que a gente escuta, que eu vejo lá. O cara fala, para eu ter 200 alunos e atender 20, eu ganho pouco para 200 alunos. Mas para não fazer nada, 20, tá bom. Então,
E aí, acabou a turma. Então, você não pode mandar o cara embora, ele tem estabilidade. Na grande maioria, eu vejo, aí o próprio município não dá estrutura, material, aí aquele ciclo vicioso que a gente conhece, infelizmente. E hoje o projeto vive do quê? De doações? A gente vive de patrocínios direto, tá? Hoje a gente está vendo iniciativa privada. A grande maioria dos nossos patrocinadores são pessoas que são meus alunos de tênis pessoal, né, que eu dou aula, ou empresas que eu sou indicado, né, que a gente tem. E, então, esses são os mantenedores do projeto. Alguns, hoje eu já estou forçando pegar o cara do braço e levar lá, mas tem alguns nunca nem foram e estão conosco desde 2019, um relacionamento de confiança, porque conhece a minha história, conhece o nosso engajamento, nossa doação no projeto. E agora só que a gente está agora fazendo um trabalho aproximando um projeto na Lei de Incentivo Federal. Nós somos a primeira ali daquela região oeste. Nós estamos pensando que Osasco é o segundo município mais rico de São Paulo, com a maior receita, né? Quer dizer que seja mais rico, né? Uhum. Não é uma crítica, só que são coisas diferentes. Tá claro, né? Você tem Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jandira, Santana e Parnaíba. Hoje, projetos aprovado lei federal são poucos. Então, Osasco acho que tem 2, que é o de vôlei, que é alto rendimento de basquete, e tem um de futebol, que é o do Ajax, né? Que era isso. Barueri tem o do vôlei, alto rendimento também. Santana e Parnaíba tem o de atletismo lá no fundo, que é que a loteria patrocina, que é um dos maiores patrocinadores. Mas são todos esses que estou falando são de alto rendimento. O nosso único da região oeste São Paulo, que eu estou falando, região que tem 10% do PIB do estado, é nosso que é de inclusão de base. Que é onde, alto rendimento, você vai pegar 20 atletas, 30, mas se você não tiver a base de fomentar para reciclar, né, que a nossa ideia é o participativo mesmo. A gente está fazendo com isso aí e trabalho de captação com emenda, né, política, a gente está correndo atrás, rodando para apresentar e está tendo boa aceitação. E todas essas barreiras a gente escuta de preconceito. Pô, mas tênis pode ir rico. Você vê, a gente escuta sempre. É que todo mundo vende, né? Uhum. É que o esporte até se abordou bastante na questão do esporte, na questão da inclusão, mas na sua visão também, qual a importância do esporte na formação do jovem, de maneira geral? E você repostou uma reportagem hoje da Folha, se eu não me engano, né, sobre obesidade e ansiedade e problemas psicológicos dessa geração que está vindo hoje tão conectada, ansiosa. Como que você vê o esporte como uma ferramenta até de combate ao que a gente está vendo hoje? Olha, hoje eu postei aquele impactante, né? Porque você imaginar que em 2030, tá aí, né, cara? Já tá aí, né? Nós estamos falando de 5 anos. 1/4 dos jovens ou estarão com obesidade, ou serão obesos, né? Ou transtorno mental, ou algum tipo de transtorno mental, né? Ou obesidade e transtorno mental. Porque muitas vezes a questão de obesidade pode te levar a um transtorno mental, né? Por questões de depressão, autoestima baixa, tudo. Então, olha que loucura, né? Porque é uma geração, a primeira vez na história da humanidade que o repertório motor da criança, ele não só estagnou, ele retroagiu. E esse estudo foi feito antes da pandemia. E a gente sabe que com a pandemia piorou. As crianças, porque você tem as janelas, os momentos de crescimento, e teve aquela loucura que a gente viveu. Então, assim, os jovens estão obesos, estão sedentários. 84% dos jovens de 11 a 17 anos hoje são sedentários. 84%. Vai ser um adulto sedentário. Vai ser um adulto. E as questões não é só de obesidade, nós estamos falando só de questão disso, né? São os males silenciosos do sedentarismo, né? É a questão de colesterol, de hipertensão, né? De triglicéridos, é a questão de depressão, ansiedade, né? As questões mentais, né? As questões psicológicas. Então, assim, vai ser isso. Então, como que eu posso ajudar? Ajuda, autoestima, né? De questão de empoderamento, de atividade física, de controle de regulamento de sono, né? Questão de ocitoninas, serotonina, todas essas questões. Então, ajuda muito. Socialização, né? A criança é tela, é a chupeta eletrônica, né? O filho tá chato, dá o tablet para ele. Né? A família vai jantar, sai para almoçar fora, cada um no seu celular, com a tela, é inacreditável, né? Tem que criar um grupo, né? Tem que criar um grupo para poder conversar. Vamos sair para poder a gente navegar juntos, né? Então você vai isso, e aí o mercado está fazendo locais instagramáveis para pessoas irem,
né? Então, assim, é uma loucura isso. Isso é um problema sério, é um problema hoje de ordem pública, né? Os Estados Unidos já sabem a questão disso, a questão de obesidade, a questão de sedentarismo. E a absenteísmo do trabalho. É uma geração que lida muito a questão do esporte. Você vai aprender tênis, tênis ou esporte em geral, é só tomada de decisões o tempo inteiro. Se vou bater direito, se é esquerda, onde eu vou jogar, se a bola veio alto com efeito, baixa, não importa. Tomar decisões o tempo inteiro, pensamento estratégico, né? As questões de você aprender a lidar com o erro, que é o esporte de erro, né? Tem um ponto que acerta uma bola mais que o outro. Se é forte ou fraco ou não. Exatamente isso. É um esporte que é eliminatório, você perdeu, vai embora. No tênis ganha quem erra menos, né? Inclusive. Nem sempre. Às vezes o cara ganhou mais pontos na partida, mas o outro ganhou, porque depende da hora. Exato. Mas é isso, a irregularidade. Mas o que acontece? Então, ajuda nessa questão de socialização, regras, respeitar o próximo, né? De hierarquia, porque você tem o regulamento do jogo, você tem que respeitar, de você ter de humildade, de reconhecer o próximo, de fair play, de honestidade, porque no torneio tem que ir para a televisão, a gente vê que tem árbitros, até eletrônico, mas não. No tênis, cada um canta o seu lado, então você tem a premissa de que eu confio na sua palavra, você canta desse lado, será mais próximo, como você vai confiar na minha. E isso é a base para as relações, para a vida toda. As relações profissionais, comerciais, as empresas, né, são feitas de... O CNPJ é feito de CPFs, né? De pessoa. No final é pessoa com pessoa, né? Essas são as conexões. Então, ajuda muito, né? A lidar com essa questão de disciplina, pontualidade, concentração e quando você... doação. Então, isso que, para tudo que você quiser fazer na vida, se você levar essa base, que são os soft skills aí que estão na moda, né? Para que você levar para a vida, você usar, você vai conseguir, né? Prosperar no que for. E quando você idealizou o projeto ali em 2019, né? E com toda a sua experiência no tênis e tudo mais, certeza que você ensina muito aquele grupo, mas qual foi o seu principal aprendizado durante esses 6 anos? Quando você olha para trás e fala assim, uau, o que você aprendeu com esse projeto? Olha, a gente aprende todo dia, né? Mas assim, a gente é uma empresa social e a gente tem que a filantropia, o terceiro setor, ele está cada vez mais profissionalizado. A gente tem vários players, entidades centenárias sentadas, fazendo trabalhos excepcionais, né? Então tem vários players muito bons. A gente está disputando, né? O doador, o mantenedor, o voluntário para estar conosco. Então você tem que profissionalizar tudo, né? Tanto a parte de gestão, a parte contábil, a questão jurídica, tem muita especificidade, não? Tem muito documentação, você tem que estar em dia, tem que saber trabalhar, saber mensurar o impacto social. Você vira uma empresa social que o nosso produto é a transformação. É o impacto que a gente consegue mensurar e entregar para o doador, né? Mas o que a gente mais aprende, acho que é o olhar para o próximo. É o viver, que a gente tem que deixar algo, né? Para a gente como cidadão, como pai, como família. Acho que é o exemplo arrasta, né? Que todo mundo tem que ter essa sociedade com o outro. E o Brasil, a cultura da doação, ela não é enraizada como os países que vieram de guerra, os países povos que são imigrantes, tem muito essa questão da doação, da filantropia, né? Você vê grandes fortunas, os Estados Unidos são os maiores filântropos que tem. E no Brasil, os maiores que tem são pessoas que são imigrantes. Tem a questão da falta de confiança, sim, que é muito grande. Então, a gente tem que trabalhar com transparência, prestação de conta, e isso é profissionalismo, tem que ter você saber fazer tudo isso, a prestação de conta. Você manda para doador, o cara rasga, te xinga, ele te bloqueia, ri, porque ele sabe o que está fazendo, mas quanto mais transparente, melhor, mais a pessoa ter confiança de saber o que ela está fazendo, e o pouco é muito, né? Não é só seu dinheiro. Dinheiro é importante, porque dinheiro você paga boleto. A gente paga ISS, a gente paga IR, cara. É inacreditável você pagar ISS sobre doação. É inacreditável, né? Quer dizer, o Estado fala assim, não faça, né? A gente coloca dificuldade, não te incentiva a fazer, não incentiva as empresas a doarem. Então a gente faz essa questão de relação de confiança com o doador para ele sentir esse pertencimento daquela construção. A gente não está fazendo nada, a gente é ferramenta,
né? Então todo mundo ajuda, nós somos os braços, né? Então a pessoa ajuda só com dinheiro é importante sim, ajuda com fazendo pontes. Pô, por exemplo, a Paçoca indicou para a gente estar aqui, falou da gente para você, pô, demais. Você existe várias maneiras de ajudar. De repente você conhece alguém, você não tem o valor, mas você tem alguém que sabe, que tem um produto, que tem expertise, que vai doar serviço, que vai doar indicação, que vai doar visibilidade, que vai doar a credibilidade dela, sendo avalista, sabe? Você, pô, você vai lá, viu o que acontece, tá lá, tá vendo, uma coisa tangível, uma coisa é falar, outra coisa é mostrar o vídeo, coisa você ver o vídeo, outra coisa é ir lá, né? Então a gente receber as pessoas, a gente adora, adora. E a gente ficava um pouco de receio, a pessoa fica um pouco de, né, que é um lugar extremamente periférico, com com as crianças estão expostas a vulnerabilidade social altíssima, né? Pesado mesmo, mas é uma coisa quando a pessoa vai lá, ela vê o que ela está oportunizando fazer. Não é sobre valores, é sobre amor, é sobre a confiança dela em nós, é sobre acreditar na causa. Acho que isso que é o mais importante. E quando você entra nesse negócio, cara, bichinho morde, você não sai mais. Essa semana um colega nosso, a gente falou, conhecido, a gente tem muita amizade agora no terceiro setor, pô, depois de 5 anos de trabalho incrível, fechou a instituição dele. Porque ele começou voluntário, ele conseguiu juntar 400, 500 voluntários. Ações que faziam pontuais, mas sim, cara, uma potência, uma potência. Uma potência. Vai dar um jeito esse menino. Uma potência, menino de 23, 24 anos. Fez a última ação agora, 400 ou 500 voluntários, tinha 200 na lista de espera. Só que o que ele falou? Passaram 5 anos, esses meninos que iam nas ajudanças se formaram, profissão, e ele começou a se doar tanto, o projeto tomou um corpo tão grande que ele não conseguiu fazer outras coisas. E o braço da gente é pequeno, não dá para abraçar tudo. Então, nessa hora, o menos é mais. No sentido, não é criticar ele, mas assim, a gente teve que parar esse momento, diminuir aquele entendimento, ou voltar para dentro, para quê? Para investir toda essa parte de contábil, de certificações, e custa consultoria, e é valor, e é dinheiro, é dinheiro. E o projeto, hoje, ele não é sustentável ainda, né? O nosso maior patrocinador é o pai do projeto idealizador, que fui eu que idealizei, mas não sou presidente, estou como presidente, né? É minha família. Então hoje eu abri mão da minha receita nesse último ano, dou aula às 5 horas da manhã até 9 da manhã, vou pro projeto, saio, volto da aula agora à noite, vou agora na noite até as 11 horas da noite, sábado e domingo, para poder ter tempo de divulgar o projeto, de poder captar, de ir para trás, de fazer esses cursos, a gente profissionalizar. E tempo é dinheiro. É tempo que eu podia estar com a minha família, podia estar fazendo com as minhas coisas. A gente abriu mão por um propósito maior e esse ano foi um ano que alavancou para valer. Deu muito certo, a gente foi para Brasília bastante, quase todos os meses. Todos os meses a gente foi fazer trabalho para divulgar o projeto, agora começou na Lesp, e a gente começou a ganhar visibilidade. Estamos com convite de várias cidades assim mesmo. Outros estados, inclusive o Distrito Federal, para poder abrir unidades lá. Deputados vieram conhecer a unidade aqui, de forma silenciosa, a gente fazia muita alarde, vieram, estão querendo levar para lá, sendo avalista, então a gente conseguiu dar essa potência bacana, fomos muito bem aceitos em Brasília, até falar, tem colegas nossos, pegaram a gente literalmente na mão, de instituições como um amigo meu que o relacionamento RealGov, né, faz o relacionamento governamental, de instituições como GRAAC, Banco de Óleos de Sorocaba, que é o maior banco de óleos da América Latina, de córneas. Cara, um negócio sem fim. Instituição filantrópica, referência à América Latina, oftalmológica, um negócio do outro mundo. O Edil, o Sérgio, o presidente, o superintendente, ficaram amigos de ir na instituição, de ajudar a molecada, levamos casos para lá, eles resolveram, coisa assim de alta complexidade. Santa Casa de Piracicaba, o Max, super amigo, de literalmente estar no gabinete que conhece pessoas que estão lá 15, 14 anos, conhece todo mundo, mesmo, por instituições de 200 anos. A Santa Casa de Piracicaba tem 1.900 funcionários, 170 anos, e ela tem superávit. Não pode ter lucro, mas aí reinveste. Tem Santa Casas que fazem trabalho de excelência, né? Outras entidades como GRAAC, Casa da Criança, Casa de Davi, que a gente conhece. Então, ficamos todos. Eu sou o único do esporte. Onde é que eu fui cair nesse meio? Mas a galera conheceu o projeto, nosso propósito. Muitos vão lá sempre no projeto com a gente.
E começaram a abrir portas. Então, de eu entrar em agenda deles, escondido não, né? Tipo, a agenda vem aqui. Aí vem junto. Achar que eu era da entidade, da instituição. E aí, o cara faz o pitch dele, uma reunião com o deputado, com o assessor, com o chefe de gabinete. Mas você conhece o trabalho do professor? Já virei professor apelido dele. Então ele tem uma instituição assim, essa fazer da entrada e a gente hoje já caminha sozinho, mas com muita gratidão aos seus amigos, que viraram amigos do projeto. E também, forma de ajudar. Custar nada, mas assim, pessoas que têm credibilidade dele de anos, instituições que executam projetos de ponta, ajudando. Então tem várias formas de ajudar. E muito triste de ver tão pouca gente do esporte lá. Por quê? Porque pode ser a Madre Teresa de Calcutá. Se você não tiver com tudo bonitinho, plano de trabalho, souber fazer... Quando que o cara aprende isso na faculdade de educação física? A gente não aprende. Não. Né? Depois de gestão, e terceiro setor é muito específico. Uhum. Então eu falei, foi esse dar 2 passos para trás para você pegar impulso para ir para frente, né? Foi o que a gente fez nesses últimos anos, porque se a gente quisesse crescer, que você tem que ter estrutura para ter longevidade. Hoje, a nossa ideia é que seja autossustentável e perene para que o projeto ele continue, inclusive com a minha ausência, né? Porque a gente não vai ficar para sempre, óbvio, né? Claro. A ideia é que ele seja autossustentável e abrir várias frentes para que ele crescer não de quantidade, mas não só de quantidade de atendidos, né, mas da qualidade dos atendimentos, que essa é a nossa proposta hoje, é que ele vire um hub ali de possibilidades. Então, nessa ideia do inglês agora que a gente vai colocar, o menino vai ter que fazer, para ele fazer tênis, vai ter que ir bem no inglês, igual high school, igual a Universidade Americana, que tem atletas de ponta, né, de vários esportes, um monte de futebol, virou uma opção excepcional, mas se o cara não passar no TOEFL ou no outro teste lá, que eu esqueci o nome agora, ele não entra na universidade, se ele não tirar a nota, ele perde a bolsa. Ele pode ser, ou então vai diminuindo a gratuidade ou o desconto que ele tem. Então a nossa ideia é para quê? Justamente para que ele valorize aquilo. Então, se quer fazer essa aula de tênis, é legal, a farra, a gente faz várias atividades, faz passeios para poder, questões culturais, para abrir a mente do menino, porque não é só o tênis. Então, não importa, de repente o menino ali que é o que menos habilidoso, mas ele é uma liderança. Ali o menino pode ter potencial para outra coisa. Todo mundo tem potencial para alguma coisa e de repente não teve a oportunidade de descobrir aquilo, né? Que ele tem um talento para aquilo e alguém que acolhesse e potencializasse aquilo. Porque não tem estrutura. Então, e a gente faz as conversas mensais transversais, né, lá. Então, por exemplo, vamos falar agora de obesidade ou de bullying, cyberbullying. Então, de forma que a gente faz uns panfletinhos, conversa com as crianças, roda e conversa, para levar para casa, porque é uma conversa que ninguém teve com os pais ou com a mãe, e ela não vai ter com o filho. E isso faz essa mão dupla. Então a gente vai trazendo a comunidade, faz umas ações sociais, você vê alguma coisa, faz algumas ações sociais com cesta, minha esposa, com assessamento de assistência jurídica, né? Faz um monte de coisa assim, porque a gente tem que pegar a comunidade, o braço. E quando a gente abre essas ações, a gente não. Festa da criança ou festa do Páscoa tal, a gente deu 500 ovos para a comunidade. A gente abre para o bairro todo, né? Para captar mais, para a gente ser acolhido pela comunidade. A gente costuma comprar o máximo de insumo nosso, a gente compra nas vendinhas da mercearia. Custa mais caro para nós? Lógico que custa. Podia comprar no atacadão da vida, não no atacado da vida. Mas a gente comprar para quê? Uma forma de humilde, né? Mas a gente está girando ali a economia local. E a contrapartida que a gente tem, isso não é por interesse, então a gente percebeu o acolhimento, né? Porque é um terreno meio hostil quando você chega, né, cara? Chega. O negócio de tênis, que são esses caras, ONG, não sei o quê. Vai ganhar dinheiro aqui. Vai pegar aqui, vai ganhar dinheiro, não sei o quê. Mal sabe que a gente tira do bolso, literalmente ainda. Agora eles entenderam. Então, mas é uma forma de quê? O cara olha a criança, ele cuida do material pra gente, ele cuida, o cara tá pegando bola, o cara tá não sei o quê. Então, o bairro, então o projeto, hoje ele é do bairro, ele é da favela. Agora eu quero entrar com você, parte técnica. Qual que é o tamanho de uma quadra de tênis oficial hoje? Que eu não jogo, não conheço. A oficial com recuo, 18 por 36. São 648 metros quadrados. Se for um torneio maior, que precisa ter árbitro, juiz de linha, para ter espaço de linha, aí já é 20 por 40 maior. Mas 18 dá para até diminuir um pouquinho. Essa é uma oficial que dá para ter um torneio já. Já é grande. Aí nós temos quantos tipos de piso? Nós temos o saibro. No Brasil, o maior piso é o saibro, né? Que o saibro ele é uma argila. E em cima aquele que suja a roupa, que escorrega, é o pó de telha ou pó de tijolo. Mas usa mais pó de telha, né?
que ali é o pó de telha, mas o saibro é a argila, é aquele que você tira o pó, é o duro embaixo, é o saibro. Aí o piso asfáltico, né? Que tem hoje, tem mais dos prédios, tudo que tem bastante. E tem um, mas muito pouco, que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, que é o Hard True, que é um saibro, que é o pó, tipo um pó de quartzo. Eu esqueci o nome agora do quartzo, que é, eu não me lembro exatamente, mas tem pouco, mas tem muito nos Estados Unidos. Aí você vai ter piso, a grama, não tem aqui no Brasil, tem poucas quadras, mas é. Campinas acho que tem ali, né? Tem uma Tem em quadra. Campinas, tem uma em Ribeirão Preto, daquela empresa, uma empresa que vende grama maravilhosa, um amigo meu, Lelo, do podcast Outcast, um querido também, estou investindo muito em tênis, super parceiro. Ele foi visitar a semana uma linda em Ribeirão Preto e tem uma em São José dos Campos. Tem um pouco mais particulares. Aham. Essa de Campinas são duas, ele loca final de semana, bem bacana. Nós Aham. levamos o pessoal lá da empresa, dos alunos para jogar lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estava assistindo agora o documentário do Alcaraz. É verdade que o Wimbledon só pode jogar de branco? Uhum. Só branco, tênis todo. Não pode ser o número no mundo, não tem Eu vi que como. ele até comentou que É a ele tradição. tava com shorts transparente, apareceu a cueca dele, aquela Com colorida. transparência, tomou uma chamada, uma multa para poder você não ia jogar. É o torneio mais antigo, né? Ele é centenário, né? Então é a tradição inglesa, aquela coisa tal, Realeza. não tem jeito, é só branco Só mesmo. branco. Só branco mesmo. E eu vi que você ganha. E no ano seguinte você tem que devolver o troféu, é isso? Eu vi ele levando o troféu, devolvendo lá no. Não, é verdade, aquele troféu que você. O troféu que os jogadores levantam nos Grand Slams, aquele grandão bonito, escreve o nome dele lá, que aparece, leva uma réplica. Entendi. Aquele grandão não leva. Fica no sai torneio. dali, Não, fica não ali. sai de lá, que ele é a tradição desses torneios. E, inclusive, tá tendo uma questão das meninas para poder abrir uma exceção, porque quando as meninas estão ovulando, tal, tá aquela. Ovulando não, quando tá naqueles dias, Menstruando. menstruada, né? A questão do branco, né, que aparece o volume, se tal ou não. Então, é uma questão que deixa as meninas extremamente constrangidas. Então, muitos fazem até um planejamento para naquele período das 2 semanas não estarem, em função disso também. Para poder abrir exceção de mudar na calcinha dela, né, com o forro, para poder abrir exceção para aparecer. Por questão da exposição para a Você menina. acompanha os jogos hoje? Você gosta, para ali para assistir? Cara, não muito. Não muito? Não muito, acompanho os resultados, torneios, tudo, mas é que se eu paro, fico assistindo. E o nosso problema do fuso do Brasil, que lá sempre é mais tarde, Sim. a direita é sempre mais tarde. Só nos Estados Unidos, às vezes. Então, quando é pra cá, beleza. Quando é pra Miami, mais cedo. lá, pra lá complica. Eu já chego muito tarde, aí se eu pegar, eu fico entretido, vou ver Varu e acordo muito cedo. Então, eu nem ligo, às vezes, para não pegar um outro jogo, assisto. O Roland Garros. Mas eu acompanho, dá pra assistir. Roland Garros. Acompanho, mas eu acompanho bastante. Se até para pessoal por gostar. E na época que você começou a jogar tênis, você se inspirava em alguém? Eu me inspirava nos professores, de verdade. Se eu falar pra você que eu amei. Porque quando eu comecei a jogar tênis. Você não inspirava no Boris Becker? Não, vou te falar, o que aconteceu? Cara, vocês são mais novos que eu. Mas é o que você acha. É Botox. Eu não sei disso elegante. O que acontece? Eu tenho o suficiente. Isso, feito muito relativo. Tudo depende ao quanto você quer, ao que você deseja, do que você tenha, né? Olha só. Então a gente não tinha alcance, né? A TV, o tênis não passava na TV aberta, começou a passar na extinta TV Manchete, com o Guga ali que quebrou naquela dos anos 90, né? 90 eu estava com 18 anos, sou de 72. O Guga é de 76. O que acontece? Então a gente, cara, a minha referência mesmo, cara, é tão distante. Como você é hoje, ainda é distante para uma criança periférica, imagina antes que não tinha acesso à informação. Hoje tá na televisão, outdoor, YouTube, você busca imagem. Exato. Então, assim, a gente, para poder ver, a gente ia andando até o aeroporto de Congonhas, que tinha a livraria para ver revista, e da banca da Cidade Jardim, que tinha revista importada. Você ficava folhando até a hora que o cara te dava uma dura e te botava para fora da banca, da revista, né? Aí que você via ali com frame, né? Movimentos e tal. Então você não tinha muito acesso, né? Mas a minha referência, depois peguei Agassi, Sampras, Becker, Rafter, isso aí comecei a pegar essa turma e depois o Guga, claro, né? Mas esses aí já tava para jogar, né? Minha referência mesmo eram os professores, né? Porque eu achava, pô, vestiam bem e tinha acesso a, pô, comia lanche, as coisas eram mais difíceis, imagina, suflé que vende hoje no trem,
Cara, era uma fortuna. Suflé era igual Toblerone. Você achava no lugar na Empório Santa... E Coisa chique. o pessoal faz uma comparação, né? Nós temos o Messi no futebol, que eles falam que é um ET. No tênis seria o Roger Federer? Federer, Nadal, Djokovic, todos são ETs. São três que estavam na mesma era. É como se tivesse Cristiano Ronaldo, Messi, Pelé e Ronaldinho Gaúcho, todo mundo jogando juntos. Esses últimos 20 anos eles dominaram completamente. Era difícil para qualquer um conseguir até se destacar, né? Porque 3 ETs jogando e eles alternavam ali os títulos. Mas acho que foi o que fez eles chegarem no nível que chegarem. Ter sempre alguém Exatamente, puxando porque eles ao um máximo. motivava o outro a ser melhor, né? Então o Nadal é o que é. Em várias entrevistas eles falam, o próprio Djokovic, o Nadal, que essa competitividade, essa rivalidade fez com que ele chegasse nesse E nível. tem um né? respeito muito grande entre os três, Sim, né? é porque é outro nível de Sempre- educação, né? Também, né? Eles sempre se tratam, né? E mesmo quando um ganha em partidas duríssimas, eles se cumprimentam e se emocionam, né? De estar Sim, o jogando que contra. triste a gente vê no Brasil futebolizar, né? Então agora estereotipando, Uhum. o tenista, o tênis, né? Então o Brasil não está acostumado a torcer pro tênis, desrespeito ao adversário, vejo no Rio Open dos torneios, é muito vergonha alheia a gente passa aqui, teve várias Taça Davis aqui, de querer até sair da quadra, quando é a época que jogava aqui, em função disso, né? De E, criticar o você adversário tem na hora de um saque. competitividade, mas tem rivalidade, porque você precisa do outro para treinar. Com quem o cara vai treinar? Né? O tenista precisa do colega para treinar, você viaja junto, tá nos torneios juntos. Você vai ficar fazendo paredão, né? Exatamente, vai jogar. O técnico não acompanha, não dá para segurar. Hoje aconteceu uma coisa que eu queria até comentar rápido na escola, meu filho. Meu filho chegou, filho de 6 anos alfabetizando, tá naquela fase todo dia, tem ditado tal na escola. Ele foi mal na escola. Eu vou falar com a direção ainda, não vou falar nem sobre tortura aí de uma escola, uma rede, né, uma rede tradicional de escola bacana, porque eu sei que não é a política da escola, mas ele foi mal, estava mal no ditado, a professora virou para ele, professora de idade, né, virou para ele e falou assim, isso que dá ficar só jogando tênis, ou ficar jogando muito tênis. Bernardo, 6 anos, alfabetizando, né? Aí, ou seja, o que tem a ver uma coisa que, em primeiro lugar, a pessoa não pode se envolver com esporte intelectualmente ao mesmo tempo? Onde está escrito, em que momento da humanidade que isso é difuso? Que não consegui entender, né? Aí você vê como que o esporte ele é visto pela sociedade, né? O cara que faz faculdade de educação física, ele faz faculdade do recreio. É a profissão do recreio. Um amigo meu, Rodrigo, não sei se ele fez o USP, ele fez um dos primeiros formados em esportes na USP, um processo seletivo violento, que podia ter entrado em qualquer outra faculdade, ou uma Unesp, ou outra, sei lá, outra da vida, melhor, em outro curso, mas ele, por amar o esporte, fez esporte, ele brinca, devia ter feito outra coisa, porque a Marmelada é conhecido como a faculdade do recreio, né? Então tem esse senso comum, tabu, do que o cara que vai trabalhar com esporte é porque não gosta de estudar. O cara que trabalha com esporte, para ser profissional de educação física, um bom profissional sucedido, ele tem que ter um corpo maravilhoso, a menina tem que ser maravilhosa, como se aquele corpo ele tivesse desenvolvido dentro da faculdade, estudando, né? Ele entra na faculdade, parecendo um chassi de grilo. Sai de lá, Iron Man, triatleta. Marombado. Porque a educação física evoluiu muito. Isso era na época dos meados dos anos 80. Tenho amigos que hoje, colegas são técnicos de seleção brasileira, aí que de vôlei, de outros esportes, que mais velho que eu tive o privilégio de conviver, né? Cara, aí era muito prática a educação física. Você tinha que ter provas de natação, tempo, atletismo. Aí a pessoa que era mais fora de forma ou não conseguia desenvolver na profissão. Então saiu esse estereótipo do cara bombado. Mas isso já tem 40 anos. Mudou. É uma profissão que você estuda biomecânica, você tem estatística, que é exatas. Você acha que você não vai ter exatas? Eu achava que iria ter. Meu Deus. Pois é, né? Você tem cinesiologia, você tem anatomia, você tem sociologia do esporte, você vai ter psicologia, você vai ter, gente, uma série de coisas. E cada vez isso para você sair o básico, né? Porque a faculdade não forma, né? Então, é o mercado que vai formar depois, vai sair para ir para o mercado. As especializações, subespecializações, quer dizer, mas a sociedade, isso é como que a sociedade vê o esporte. Qual que é o problema? O problema não está na criança jogar tênis ou fazer o esporte. O problema está nesse adulto, é a maneira que ele vê o esporte. Não consegue vislumbrar
a potencialidade que o esporte traz para a criança, que traz para o nosso país, para todo mundo. Então, a criança ser habilidosa no esporte, ela ser fora da sala de aula, ela ser boa, ela é uma potência. Ela não é falha. Falha essa profissional, que por sinal foi muito infeliz, né? Mas ilustra bem como que no século XXI, como que é visto o esporte. E é isso que a gente quer quebrar também no projeto. E você tocou Porque desculpa. Você tocou num assunto, né, que eu 18, 19 anos, aí meus amigos estão, vou fazer, você é advogado, que falava que assim, vou fazer educação, puta, mas você é vagabundo, vou fazer educação física, mano. Você não quer estudar, né? Tinha essa visão, né? Eu acho que também passa um pouco pelo que você comentou da base, né? Como do próprio incentivo, porque se você pega um país como Estados Unidos, por exemplo, a educação e o esporte, eles andam lado a lado, né? Lá não existe a opção de você vai escolher um esporte, pode ser, por isso que ele tem vai fazer o que você pode ser, não desmerecer peteca, pode ser o que for. Você vai ter que escolher um esporte, vai ter que fazer. Obrigatoriamente você vai ter que ter um esporte, e não é uma opção, agora você pode ser de super alto rendimento, agora eu só estou no esporte, então não estudo. Se você não estudar, você perde a bolsa, como você comentou. Ele precisa caminhar realmente lado a lado, né? E aqui acho que pela falta de incentivo e tudo mais, as coisas caminharam desconectadas, e aí tem a questão do futebol, que as famílias acabam olhando aquilo como a única salvação, o único plano. Sim, que é. Ele é monocultural, o esporte não é nem mais o quarteto fantástico, que a gente chamava, que é futebol, handball, vôlei, basquete. Não é nem isso mais, porque você não vê handball nas escolas, muitíssimo pouco. A gente está num país, esse país não é sério, desculpa, não é sério. Sim. Que faz um país que gasta o que gastou numa Olimpíada, com alto rendimento, para um evento de 15 dias, eu entendo o legado que isso, eu entendo que teve Barcelona, que teve Fukuoka, que teve Atlanta, isso eu entendo. O legado aqui do Brasil, a gente entende que é infelicidade. Um país que 34% das escolas não tem quadra esportiva. 34% das escolas no país não tem quadra esportiva. Censo IBGE agora, 2024. Esse número chega em 9% na região norte, 14% do Nordeste. O município aqui da Grande São Paulo, 34% das escolas não tem quadra esportiva. Eu não estou falando quadra esportiva, não estou falando de qualidade, eu não estou falando quadra coberta, tá? Estou falando aquela quadra esportiva com dilatação, com buraco, toda desalinhada e sem material para o profissional trabalhar. O professor de educação física da escola, ele é mal visto na escola, assim, ele é desvalorizado. Então, gente, eu fiz uma conversão do valor que foi investido na Olimpíada, que o Brasil gastou. Nós temos 180 mil escolas, né? Sendo 35%. Daria para ter feito 215 mil quadras esportivas, sendo que muitas delas iam ficar com mais 2 quadras. Aqui tem uma quadra, podia colocar mais uma. E aqui não tinha nenhuma, podia ficar com 2. E aqui tinha uma, podia ficar com 3. Muitas delas. Eu deve ter feito 215 mil quadras esportivas. Num valor que eu coloquei bem chutado alto. Coloquei a 200 mil a quadra. Eu não faço 200 mil a quadra, faz a quadra de tênis. Dá para fazer quadra coberta, mas a 200 mil só fazer a conta, pegar no Google, você vê que foi investido, que o Brasil gastou, e colocar a quadra de 150 mil, teria feito 300 mil quadras. Né? Isso era um legado para outras gerações, o esporte. Então, são prioridades, infelizmente. E o esporte é saúde primária, esporte é educação, diminui a questão de evasão escolar. A única condição da criança participar lá, ela é obrigada a estar estudando. Então, já estudando, não vai fazer o projeto. Mas não vai, não pode. Tá? Então, você diminui a evasão escolar. A gente tem depoimentos de criança que melhorou, porque a criança precisa ser disciplinada. Ele começa a condicionar uma coisa ou outra. Se você for mal na escola, você não vai. Se você tirar a nota vermelha, você vai perder a boquinha do projeto. E todos os treinos a gente dá lanche para as crianças. Todos. Tem criança que vai pelo lanche. A grande maioria a gente pega pelo estômago, infelizmente. Então, assim, não pode faltar. Porque a criança vai contando que ela vai comer. E é coisa boa. Não pode ser uma coisa boa, coisa de marca. Aí chega a ter chocotone trufado. Mais caro que tiver na marca no mercado,
a gente chega a dar. A gente parou de dar porque não fazia muito volume e a criança come um chocotone de 900 gramas na sua frente, 6 anos de idade. Um negócio assim que você fica horrorizado, porque ela tem fome. E um dia eu perguntei para uma criança, eu falei, pô, por que não leva para casa? Tipo, vó feliz, pô, você vai levar um chocotone trufado, né? Negócio maravilhoso. Leva para casa, tá falando, nossa, você é louco, tio. Você é louco, os moleques que tomam na rua. Aí os nóia, os maiores tomam dele. Se ele chegar em casa, desviou dos cachorros caramelo, né? Para chegar na casa dele, dos manos, dos caras lá naquela larica da fome e tal. Consigo chegar em casa. Chegar em casa, o irmão dele mais velho toma dele, come sozinho. Se ele falar, toma uma surra. E se deu tudo certo, desviou dos caras na rua, dos nóia, dos cachorros caramelo, o irmão dividiu, tem que dividir com mais 4. Aí eu falei, aí me contando na hora, eu falei, tá, entendeu? Já brigando, pô, egoísta. Pô, a gente divide com você, divide com dando uma lição de moral, assim, né? Pra educar o menino tal. E ele mandou essa, tomei uma invertida, aí me liguei. Então, assim, são coisas que são peculiaridades, que são especificidades, que é muito ali de quem tá na ponta. Então, quando você fala assim voltando à professora, quando ela fala, faz um apontamento da criança, não é da criança que joga tênis, né? Acho que vai muito além. É da criança que não tem o direito de ser quem ela quiser ser, quem ela é. Uma criança que gosta de jogar tênis. O moleque chegou em casa chorando, falei, pô, eu gosto tanto, eu ouvi a história falando com a minha esposa, eu gosto tanto de jogar tênis, eu gosto de jogar tênis, que a professora deu no meio dele. Então, assim, são essas coisas, mas aí mostra bem, ilustra bem o que é viver do esporte no Brasil. É o que você falou, faz educação física, é o estereótipo do vagabundo que não gosta de estudar. É assim que é visto. Então, Isso era no passado, né? Hoje a educação física... Mas ainda tem essa questão cultural. Tem essa questão cultural. Você vai fazer educação física e não ganha dinheiro. Tá, mas é só dinheiro. A vida é só ganhar dinheiro. Sim. Né? E você pode viver bem. Se você, toda profissão, para você ser elite, para você ser ponta, você vai ter que se doar, você vai ter que estudar, você vai ter que ralar. Não precisa só nos olhos azuis. Né? E então você vai ter que estar na ponta, todo o seu tempo, vai maturar, vai conseguir. Quando a gente viver muito bem do esporte, graças a Deus, trabalho e doação. E essa história, quem falou que a rede social é uma maravilha, né? Escolha uma profissão que você ama, que você nunca vai precisar trabalhar. Olha. Trabalho é trabalho. Não, pelo contrário, se você faz uma coisa com amor, você trabalha muito mais do que quem trabalha só pelo dinheiro. Só pela hora que recebe. Porque você se dedica, você vai além, você quer trabalhar com excelência, você quer entregar excelência. Você quer entregar muito mais do que o que você recebe. Porque a lei do retorno, o plano espiritual, o nome que quiser chegar, devolve pra gente. Então, eu escuto muito falar assim, não, mas Deus vai te abençoar, que muito legal para ele. Eu falei, cara, Deus já me abençoou. Muito. Me deu talento pro esporte, a oportunidade de eu descobrir e colocou pessoas que me ajudaram, me pegaram, minha mãe me alavancaram. Então, Raquetes para a Vida, ele é uma redenção para mim, pessoalmente, tá? Falando. É onde eu me encontrei. Hoje eu não tenho lugar que eu tenha mais prazer no mundo de estar. Amo, dou aula e tênis vivo, mas para tocar o projeto. Então, nossa ideia é poder viver do projeto. Eu poder me doar mais para o projeto mesmo, full time. Então é onde eu quero estar e é lá, na favela. Lá, tá? E não é para fazer charmezinho não, porque lá a gente percebe que o impacto para quem não tem nada, ele é muito grande. Esse impacto é maior. E as pessoas não sabem que o pouco delas, o quanto que pode ajudar outra pessoa. Sabe? Então é muito gratificante a gente estar lá, porque não sou eu, somos nós. Eu estou lá, estou honrando vocês aqui. Vocês que me deram voz aqui, canal, com o público de vocês, com pessoas que vocês têm credibilidade, uma construção que vocês têm no mercado de anos, que não é fácil. Não é fácil, porque ter audiência é uma coisa, ter credibilidade é outra, são coisas diferentes. A audiência e a credibilidade é outro patamar. Né? É sobre legado, é sobre reconhecimento, né? É sobre isso. Então, assim, eu fico muito honrado e isso me aumenta muito a minha responsabilidade, a nossa, de entregar lá na ponta. É lá na ponta que a gente entrega, tá? Não é aqui. É legal falar aqui, mas assim, é para que
As pessoas sabem, tem muita gente fazendo coisa muito legal. Muita gente anônima, muito coletivo, que não está estruturado, fazendo coisas excepcionais, mas infelizmente o dinheiro circula sempre nos grandes players. Né? E a gente tem que jogar o jogo, né? Vamos jogar o jogo para ser um grande Vou player. fazer uma pegadinha com você. Ô, João, põe aquele vídeo pra mim lá, por favor. Quem você acha que ganhou esse jogo aí? Pegadinha agora, hein? Será? Você entraria em quadra? Seu Casper Ruud. Ele ganhou o Rio Open, foi campeão do Rio Open. Aquecimento do Nadal, né? A gente Meu Deus. O jogador fica até um pouquinho. É para intimidar, né? Qual você acha que foi esse jogo aí? Pisa. E Roland Garros, Nadal. Ainda mais no Roland Garros, né? Mas é isso, e começa muito antes mesmo. E eu acho que eu vou fazer um paralelo com quando você tem um projeto, né? Quando você tem. O jogo começa antes. O que que é isso? É você se preparar para ele. Ele começou antes disso aí. Começou no anônimo, que não está aí, né? Na doação, no quanto que você abre de mão. Quanto você abre de mão? Quanto que você. O preço que você está disposto a pagar para isso. Quanto que um atleta profissional não abre mão na vida. Destaca a família. Esses caras viajam 40 semanas por ano, né? Sabe? Que é uma temporada. E quando não tá 40 semanas de torneio, ou 35, 38, depende do calendário de cada um, tem mais a pré-temporada. Ela tem 2 semanas de férias. O mundo inteiro, fuso horário, tenista é diferente. E depende só dele. Só dele. É um time que não fez nada e de repente ele fez uma coisa, mas 2 bolas, acertou 2 bolas no jogo. Fez golaço, salvou, virou. Tênis não, né? É um pontinho, um pontinho. Mais bonito da jogada. Então acho que começa antes do jogo, quando você acredita. Quando você acredita. Quando nem todos acreditam no que você quer fazer. Né? Nem todos acreditam no seu propósito, nem todos acreditam que você é capaz, que você... A gente é o eterno passador de sacolinha, né? A gente fica pedindo voz, pedindo investimento social, mas a gente leva aquele que tem um produto social, que é a transformação, né? É isso. Então agora, se eu não acreditar, se a gente não acreditar no que a gente faz, nos nossos valores, né, no nosso princípio, fica difícil eu vender algo para você, se acreditar em mim, né? Se eu não acreditar que a gente vai entregar, e é difícil, às vezes a gente se coloca em dúvida também, se a gente é capaz, né? A gente tem as nossas inseguranças, né? A gente é ser humano e a gente tem essas oscilações, mas essa hora você dá 2 passos para trás e pensa no propósito, né? Onde você quer chegar, e o caminho ele não é linear, né? Ele é assim, como tudo na vida. Mas é o processo. E o processo, ele é muito gratificante, é muito louvável e faz tudo valer a pena. Eu vi voltando lá no Alcaraz, né? Eu vi que ele chegou pro telefone e falou, meu, eu preciso 3 dias, eu preciso viajar, não tô aguentando mais, eu vou pra Fórmula 1. O cara falou, não, você tem que treinar, meu, você tem que treinar, você tem que treinar. Não, foi, aí ele decaiu, aí falou pro técnico, meu, me ajuda de novo, cara, porque eu preciso voltar a concentrar. É aquela coisa, ele vai ser... mas ele é um menino, tem 21 anos, né? Com nível de pressão e estresse Imagina, absurdo. ele tem uma... o cara é uma empresa. A empresa tem um alcance absurdo. Mas é assim, tá disposto a pagar o preço para ser o melhor da história? Às vezes não, e tá tudo bem. E tá tudo bem, né? E ele quis ser um pouco jovem, fazer as coisas, sentiu o preço, tá voltando. Ganhou agora o Roma, né? Ganhou do Sim. número no mundo do Sinner. E tá Roland Garros vai ser o cabeça 2 chave, um favorito para o torneio. Tem a pressão de carregar o nome Rafael Nadal nas costas, né? Ele é o Alcaraz, não é o Nadal. Mas imagina a pressão da federação, da população, do mundo em cima dele,
Ali é ser humano, não separa o menino do atleta. Mas o João não quis levar esse rótulo que ele seria o sucessor do Guga, né? Colocado. Eu falei, eu sou o João, vou fazer o João, respeito muito isso, é verdade, não dá para comparar. É que o brasileiro, a gente tem esse ufanismo, né, cara? A gente tem essa necessidade de ídolo, né? E a gente começou criando falsos ídolos, né? Falsos heróis, né? O Independência ou Morte, Tiradentes, o Santos Dumont, o relógio já tinha sido inventado de punho, né? Já tinha sido inventado há 200 anos, mas foi ele que inventou. A discutível se o avião não, né? Se foi que os irmãos americanos, né? Se não me engano, americano, né? Isso. A gente tem essa carência de falsos, a gente precisa desses heróis, né? Inclusive até criamos falsos heróis, né? Então, e a gente vê essa coisa do Senna, pô, o Rubinho foi pelo amor de Deus, massa, o Rubinho que eles fizeram, sabe? Respeitado no mundo inteiro, que o Rubinho fez um fenômeno, né? E outros atletas, então se for número 1, você não é ninguém. A gente tem, infelizmente, essa cultura. Se não ganhar, você não é reconhecido. A gente tem essa cultura no Brasil. O Piquet não é nada, porque não foi o Senna. E assim vai, né? É uma pena, né? Porque justamente volta, cai onde cai. O que é melhor? Você ter o João Fonseca, então uns 50 do mundo, ou a Argentina que tem 12 entre os 100? Tem 20 entre os outros. Né? Todo ano, recorrência. Então a gente fica dependendo desse ET que está girando e vai cair aqui. A gente teve o Guga, 97. O João está começando agora, está longe de ser o Guga, que hoje tem muito mais, está muito mais profissionalizado, o alcance, as questões midiáticas, né? O moleque é bonito, o moleque fala bem, o moleque o moleque tem potencial atlético absurdo, sem dúvida. O mundo tá olhando para ele, né? Foi convidado para jogar na Lever Cup agora. Enfim, só que assim, calma, né, gente? Vamos com calma, né? Ele tem o tempo dele de maturar, ninguém sabe qual que é, se vai mais ou menos, quando vai ser, e tá tudo bem. Ele tem 18 anos, cara, 18 anos. Tá, já chegou no lugar, agora não dá para comparar com o Guga. Aí começa essas loucuras de comparação. Não, porque o Guga com 18 anos veio do cinema 2 vezes. Não, porque 18 anos eu comia 3 sacos de pipoca. Sabe? Pô, gente, calma. O Guga ganhou 3 vezes Roland Garros, foi o número 1 no mundo. Para chegar a isso, qualquer pessoa de qualquer lugar, não, qualquer local do mundo. Cara, quantos. A profissão de tênis é a segunda profissão mais difícil no mundo. Para você viver do tênis. Mais ou menos o cara que. Primeiro é o professor de tênis, ou o técnico de tênis. Na verdade é boa. Na verdade é astronauta. Não. Depois do professor de tênis, projeto social. O projeto social. Pessoa, gestor, administrador, depois, que esse aí é o concurso, né? Tá lá no patamar, né? É ele e o restante. Mas é astronauta, a pessoa mais difícil do mundo. O número que existe de astronautas, de pessoas que querem entrar no processo seletivo de astronauta. Aí a gente brinca, se todo mundo fosse astronauta, né? A Lua estaria cheia de gente desempregada. Então, não é todo mundo que vai ser, e tudo bem. Não é todo mundo que vai ser entre os 20 melhores do mundo. O funil é muito grande. Você imagina você... Às vezes tem cliente que fala assim, poxa, mas o cara mas o Thiago Monteiro tá louco, é 100 do mundo. Eu falei, amigo, vem cá. Você tem noção que significa? Eu falo, já falei, vai com intimidade com o cliente, fala assim, vem cá, tua empresa tá entre as 100 melhores, tá nas 500 maiores do Brasil? Não, tá, ou então tá, quando que entrou? Quanto tempo de construção? Quando você tinha 18 anos? Cara, você tá entre os 100 do mundo. Você ser qualquer coisa entre os 100 do mundo, você é um fora de série, um extraordinário. Claro. Tá entre os 100 maiores bandidos do mundo. 100 maiores ditadores. Cara, você tá no nível Mussolini, Hitler. Cara, vai somando, não consigo chegar em 30. Então, assim, qualquer coisa. Né? Então, assim, é porque a gente não tem uma cultura na modalidade. Não tem uma cultura no modalidade de tênis. E replica o senso comum. Fala que a mentira falada várias vezes do volta, ela vira verdade. Não, ela vira um fake news, né? Ela continua sendo mentira. Não vira verdade, continua sendo mentira. Então vai repassando, né? Sem fundamento. Então tem que valorizar muito. O que ele já chegou, claro. Excepcional. E se ele ficar só entre os 50, mas ele, chegou com 18 anos, ele ficou até você não conseguiu subir mais, tudo bem, chegou. Se ele pode ser o ápice dele, cada um tem o seu, não dá para saber. E tá ótimo, né? Até agora acho que a gente tem que olhar, o que eu falo assim, é olhar para dentro com mais humildade e falar, você, o que você está deixando pro tênis?
Esses dias eu subi um vídeo, coloquei. Um dia ele comentou, pô, você foi assim. Pô, mas eu falei, cara, é isso. A gente só tira, o feudo, você só tira. O cara veio, os professores, estou falando agora direto dos nossos colegas de profissão, tá? O cara veio de uma condição, foi privilegiado, teve o esporte, mudou a vida dele, da família dele. Ele acha hoje, ele está elite, os filhos estão em condição social boa, bacana, legal, ótimo. Tá. E aí? O que você está deixando pro tênis? Tá parando para trás, né? Sabe? Ama tanto o tênis que só tira dessa terra. Quando a gente gosta, você gosta do seu jardim, você tem um jardim que você gosta, pô, você aduba, você, né, vai limpar, você, né, procura germinar e que isso, né, dê frutos para outras pessoas, né, para outras gerações. Então só tiram do tênis, eu só vejo pessoas tirando do tênis, né? Grandes marcas também, né, que agora a gente tem bom relacionamento com as marcas, mas a marca não investe na base. Porque a federação não tem um trabalho de base, massificação. Porque o outro não tem. Então, assim, todo mundo joga para lá, a sujeira embaixo do meu tapete, e fica isso, não tem uma responsabilidade. Então, assim, o brasileiro não é unido, não atua de forma corporativista. Né? Os professores é quase que uma rivalidade, os profissionais de tênis. A gente tem um projeto social. Se eu te falar, eu conto, ó, tô andando para cima, tá? Uma mão. Colegas de profissão que foram lá num dia da criança. Tipo, você pode ficar no pula-pula, não pedir nem para poder ajudar a alugar o pula-pula, não, dá R$200 ou 150. Vai lá você. Quem doa, ganha muito mais. Todo mundo que vai lá, patrocinador, voluntário, quando vai num dia desse, ou leva o filho para brincar no pula-pula e tal, vê assim, quem doa, a gente recebe muito mais do que a gente entrega. Isso eu te falo. Essa é a maior lição que eu tenho na vida. A gente recebe muito mais do que entrega. A gente não tem ideia do impacto que a gente causa. Sabe? Uma pessoa que, às vezes você vai dar, cara, um pacote de sexta-feira, a gente vai dar uma cesta mais reforçada para te dar alimento, um macarrão, essas coisas mesmo para as crianças levarem para casa. Tem mãe de chegar e falar assim, nossa, graças a Deus, você não sabe. Hoje não tinha nada para. Cara, eu não tenho ideia do que é isso. Eu nunca passei. Eu já tenho amigos que passaram isso, eu nunca passei. Foi, graças a Deus, eu nunca tive essa insegurança alimentar, nem daqui uma semana se meu pai ia ter. Nunca tive na minha casa. Meu pai era zelador. Eu tive o privilégio de morar em bairros muito bom, morava na Vila Nova Conceição. Eu era o playboy da Vila Olímpia, que a Vila Olímpia morava os maloqueiros. Hoje virou o que é a Vila Olímpia. Então eu era o único que morava do lado de lá do Santa Amaro, né? Que não tinha Hélio Peregrino, era Córrega, era tudo favela. A Hélio Peregrino toda era favela, era Quatá, favela do tudo favela, né? Aqui, você não tem ideia que era isso. E aí eu era o playboy que eu morava lá, mas meu pai era zelador, eu era o caseiro. Morava num prédio de alto padrão que meu pai trabalhava, né? Na casa do caseiro. Então, assim, eu não tenho ideia, eu nunca tive essa insegurança alimentar, de não saber, sabe? Nunca vi essa conversa na minha família, na minha casa, de alguém passar fome. Depois tinha vida muito simples, né? Não tinha alguns privilégios, né? Com algumas contenções, mas sempre muita fartura, né? Não luxo, mas fartura, né? De que pessoa chegar lá e falar, cara, não tinha que comer hoje, com 2 pacotes de macarrão que ela ganhou. A pessoa chorar, desabar na sua frente, agradecendo, como um desabafo da pressão que ela vive no dia a dia, cara. A gente tá lá na ponta, é difícil. A gente tem que ter muita estrutura emocional, psicológico, suporte psicológico, porque você quer levar tudo para casa. E você tem um braço curto, não adianta você puxar aqui o cobertor e descobrir do outro lado. E segunda-feira? Né? Tem que ser duro, né? Você tem que seguir ali, tem que ter disciplinar também no que a gente pode se propor a fazer. Mas isso é só uma das coisas que a gente vê todo dia. Tem um caso, chegou uma menina lá, super talentosa, tá falando de futebol, né? Olha só. A menina chegou, a mãe tem acho que 41 anos, 42 anos. 13 filhos. Uau. 13 filhos. Uau. A casa moram 18 pessoas. 2 camas. Sabe aquela casa que não tinha porta, tinha janela, não tinha nada? Na música? Essa casa. A porta eles escoram à noite para não entrar cachorro. Tá? E se não tivesse trânsito agora, é 20 minutos daqui que você chega lá. Do nosso lado, do lado da gente. 18 pessoas morando em 2 camas na casa. 2 colchões. 18 pessoas. A menina com escadinha. Um dia chegou a menina,
Tá vendo as duas irmãs, elas tem 5 da família treinando com a gente. Vindo assim, eu olhei e pensei que era boneca. Então, uma boneca, as duas bonitinhas, né? Criança, né? Na época tinham 6 e 8 anos. Cara, uma bebê de 3 meses. Pô, surtei, né, cara? Não, vieram por quê? Porque eu tava cuidando da irmã, tinha que cuidar, porque elas tinham que levar o quê? Uma pega o lanche, a outra leva para dividir em casa. E não podia mandar o outro irmão vir buscar o lanche. Então tem noção da responsa? Então é sobre isso. Aí o cara me pergunta, eu sou muito questionado, pô, mas não tem um moleque talentoso, não tem uns caras jogando e tal? Eu falei, tem, cara. Essa criança que chegou lá na segunda-feira, ela teve insônia, porque tem violência doméstica em casa, tem assédio. As que tem pai, o índice de violência doméstica é final de semana, qualquer nível social, final de semana, que o cara tá em casa, bebe e tal, não sei o quê. Imagina pra esse cara que mora numa condição subhumana. Tem nada, o cara não tem nada de esperança, ele não consegue ver uma melhora nenhuma na vida, nenhuma, não tem nenhuma. Não estou falando que isso justifique, tá? Não, claro. Mas as pessoas não têm empatia, não sabem o que é aquilo, o que é o mundo. Esse é o nosso Brasil, cara. A pessoa está com fome, está com dor, não tem acesso à medicina, dor de dente, dor de estômago, dor de tudo, fome. Imagina o barril de pólvora, que é vou chamar um lar, não precisa nem chamar de lar, totalmente desestruturado. E você quer que a menina jogue performance segunda-feira? Quer que ela seja atleta? Como, cara? É o milagre do milagre do milagre. Aí o Brasil pega uma Rebeca que vinha andando 3 horas para chegar para treinar, pô, medalhista, lindo, maravilhoso. Quando ela ganha, romantiza a miséria. O brasileiro tem a mania, tem a cultura de romantizar a miséria. Aí a menina que é exceção da exceção da exceção, ele pega a régua, né? Ele pega a regra e fala para quê? Para essa pessoa que não tem nada, não tem escola, não tem fome, não teve esporte, não teve incentivo, não tem material para treinar. Você pode. Se você quiser, você pode. Não pode, cara. Não tem como. Como é que ela vai sair com 3 irmãos menores em casa? Ela vai sair lá da periferia para ir treinar no clube. E os irmãos vão ficar como? É só essa mãe que trabalha. Então, nessa família, ela teve 2 irmãos que jogaram no Palmeiras, no time oficial juvenil. Um foi expulso, droga, quando voltava o ambiente. Pô, não fala mais com os amigos, os caras querendo catar a camisa dele, camisa de marca do time, camisa oficial, custa R$500. Entendeu? E aquele não tem estrutura. Um sucumbiu, rodou. 2 anos depois, o outro irmão dela estava jogando Palmeiras também. O Rai naquela família caiu 2 vezes já, da habilidade esportiva. E a menina é um touro. É um touro jogando. Mas eu não vou me iludir, vou iludir porque não vou ter condições. Claro, de tocar. E eu não posso pegar tudo e jogar nela no futuro depois. Pô, mas aí vai fazer o que você talento? Bom, é outro momento que vai surgir. Em algum momento, outras pessoas vão vir e vão levar. Outro tipo Mas a ideia é outra. Essa criança tá com. Tem gente presa, a mãe tá com um tratamento, doença terminal e não tem. Sabe? Vive cara, com insegurança alimentar. Então é outro rolê. Sabe? Então é sobre isso, é sobre oportunidades, é sobre botar no colo mesmo e pegar. Então a gente fica sabendo dessa. Eu tiro um pouco o pé, porque sempre me emociono. Já melhorei muito, consigo segurar muito. Mas assim, é uma porrada todo dia. Todo dia você toma uma porrada. E você tem que estar pronto, porque você tem centenas hoje de famílias que dependem da gente, direto e indiretamente. Eu não posso falar uma bobeira aqui. Eu tenho que ter uma postura institucional. Uma coisa é o que eu acho, Adriane Pessoa. Outra coisa é como instituição. Né? Então, tem que ter um pouco de decoro. Não dá para esse mundo que a gente vive hoje, de presidente, falar do chefe do estado, do maior estado do Brasil, calça apertada, não sei o quê, aquele lá, não sei o quê, sabe, aquela coisa. Não dá, gente. Tem que ter um mínimo institucional. Tá acima se eu sou direita ou esquerda. Né? A causa é maior. E pela causa tem que ter responsabilidade. Então a gente briga pela causa, que é de oportunidades que eu tive, que nós tivemos. E a gente tem que cutucar nós, né? Tem que cutucar vocês. A gente tem que cutucar o próximo, porque a gente é privilegiado. E privilégio é uma responsabilidade. A gente que é privilegiado de vários setores, de várias maneiras. Saúde, cara.
de poder ter saúde, sabe? De ter segurança alimentar, de ter uma família, né? Então, acho que é sobre pensar o que a gente, né, vai fazer pelo outro, pelo próximo. E pelo esporte que a gente tanto gosta, que seja através do esporte, pode ser de outras maneiras, pode ser de outras, não importa, né? Ou que seja pelo exemplo também, né? Que seja dando voz para outras pessoas. Então, mais uma vez eu agradeço, porque acho que é sobre isso, né? Então, o Paçoca, a gente tem outras instituições que a gente sempre ajuda. Cara, um doadores nosso. Depois me deixa falar Não, a gente, por das favor. empresas. Não, a gente, por favor, e a gente tá quase caminhando pro Imagina, final aqui. peço Eu acho que desculpa. vale a... Não, imagina, Não, desculpa, não. A desculpa, gente, Todo papo vai. a gente nem percebe. é. Mas acho que é legal você comprar, o pessoal que quiser entrar em contato também, seja patrocinadores, o pessoal que quiser conhecer o projeto, já fica aqui o nosso compromisso que iremos lá no Por projeto favor, também. faz lá. Vamos ver se o Thiago joga tênis mesmo, né? Não, a gente vai lá brincar lá. Só brincar. Olha, tem um chefe do gabinete de um deputado federal nosso aqui de São Paulo, foi ver o projeto lá, em missão para ver se existia mesmo, se era de verdade, né? Mas a gente super entende, eu acho ótimo, pode vir, Ué. quero que venha, né? E começo brincando lá, tá louco por tênis, tá jogando todo dia quase. Adoro, em Brasília lá, jogo com ele, o querido, o Lucas, ajudado o projeto, me dando hospedagem. Ele gostou tanto do projeto, o parlamentar não teve, no momento assim, não pôde ajudar com emenda parlamentar nesse ano e tal, porque já estava fechado, mas o cara, vou te ajudar, me deu, tá fazendo o quê? Hospedagem na casa dele. Não, fica na minha casa, é uma forma de ajudar. Tudo bem? Foi, pô, claro. Além de ser uma pessoa super agradável, cara super inteligente, da hospedagem, marcando agenda com outros caras de gabinetes, falando do processo navalista. Pô, isso vale tanto quanto muito mais que dinheiro. Muitas vezes vale mais que dinheiro. Claro. Então, assim, o projeto a gente tem as redes sociais, né? O site é www.raquetesparavida.org.br. O Instagram é Raquetes para a Vida. A gente está lá, tem os contatos, tem todo o nosso trabalho. A gente está na sede de Itapevi, tem as unidades que são lugares periféricos na cidade. E os patrocinadores, pô. Bom, vamos lá. Você esqueceu. Pode esquecer, hein? Vou Pegar a listinha agora, pegar a sacola. pegar a listinha. Se esquecer, fica só jogando tênis aí. Tá isso que dá, tá vendo? Fica só jogando tênis e não estudou. Vamos lá. A gente tem a Rudinic, que é uma empresa de produtos químicos, uma loja do Brasil, são os queridos, são os maiores mantenedores nossos, tá? Tudo com doação direta mesmo, então assim, que acredita na causa demais. Então a Rudinic Química. A gente tem a Trunf, que é uma empresa de máquinas, é uma multinacional alemã de cortes de alta resolução, alta complexidade de laser para maquinário de indústria, tudo quanto é coisa, muito legal, muitos negócios de loucas, máquinas alemãs, a multinacional alemã, a maior operação da América Latina deles aqui no Brasil, eram alunos meus de tênis também. A gente tem a Drogarias Campeã, uma rede de farmácias que é mais periférica que tem, uma rede grande, super tradicional, que já estava em Itapevi antes de nós, tem 3 unidades lá. A gente tem a Alpha Code, que é uma empresa de soluções de tecnologia, mas eles são líderes no Brasil de aplicativos, então acho que quase todo mundo é cliente deles, porque eles têm Habib's, vou fazer mesmo porque vai que eles olham pra gente, Madeiro, Shining Box, nossa, acho que praticamente todos, assim, falando isso, eu não vou lembrar. Tem Dominos, tem o Spoleto, vários shoppings, várias aplicações, os bancos, esses startups, então eles têm um monte, são feras, são pioneiros nisso em IA, então, Alpha Code. E os apoiadores que fazem direto. A gente tem online saque, que eles fazem saque atendimento ao consumidor. Eles são líderes no Brasil, isso aí, são os primeiros que começaram. Então faz logística reversa. Então o cara, eles fazem atendimento call center. Em vez de você ligar na Nestlé, que deu algum problema, eles fazem esse atendimento, troca de produtos e tal. Eles também fazem, que são os nossos doadores de alimentos. E eu fui técnico do filho deles, há muitos anos atrás, por isso que está em Itapevi. E está conosco desde 2019 também, são os queridos. Esses nossos apoiadores. Hoje a gente está conversando com outros players, a gente está com o projeto aprovado na Lei de Incentivo Federal. Se quiser ajudar através de renúncia fiscal, empresas que estão no lucro real podem doar, abate do imposto de renda, que é trocar papel por marketing institucional, que é muito legal. A gente é o primeiro da região aprovado, primeiro da cidade, inclusive. E
pode ajudar com expertise, com doação, fazendo contato, marcando reunião, indo apresentar o projeto, nas ações pontuais. Pode doar equipamento usado, roupa, alimento, móvel de escritório, lousa, livros. Tem que a gente aceita tudo e o que a gente não pode, a gente leva para outras instituições que a gente também dá suporte. Então a gente recebe fralda, teve outro dia um lote enorme de fralda. Pô, você percebe fralda geriátrica? Recebemos, mas você só temos avô, bisavô, manda tudo. Quando eu fui ver 3 carros de coisa, vamos às outras instituições, a gente faz a gente é bem relacionado e procura circular entre nós bastante. Legal. Adriano, agradecer imensamente a sua participação, o seu tempo hoje, parabenizar você pelo projeto, por todas as suas ações. Presentinho. Temos presentinho. Acho que agradeço. A sua emoção durante o programa, acho que mostra o quanto você coloca amor, né, nesse projeto e nessa iniciativa. E não tem como não visitarmos. Fica o nosso compromisso. Estaremos lá, sim. E vou levar meus filhos, inclusive, nesse projeto. Vai ter que visitar, sim, porque aqui olha, não foi combinado. Eu trouxe uma camiseta do projeto, tá? Tá aqui. Ó, não esqueci nenhum apoiador. Ufa. Tá todo mundo ali. Tá, põe aqui na frente pra câmera aqui. Só que eu trouxe só uma, pra quê? Pra que você vá buscar a sua lá. É isso aí. Então essa é minha. Essa é minha. Essa é combinado. Essa aqui, ó, tá aqui. Então tá Alpha Code, Rudnick, Drogarias Campeã, Online Saque e a Trump. Essa aqui é a Raquel, é a nossa mascote. Boa. Do projeto, né, do Raquetes pra Vida. Então visite as nossas redes sociais e também são todos convidados aí lá. Obrigado pela sua audiência, pros seus ouvintes aí. Pra você, por favor. Obrigado. E a sua você vai ter que buscar lá. Vou buscar lá, com certeza. Agradecer a todo mundo. Obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima. Valeu, obrigado. Sensacional, Adriano. Obrigado, parabéns, cara. Parabéns pelo trabalho. Você merece. Você não tá à toa aí, não.